Olá, sejam bem-vindos a mais um CCMcast, o primeiro do ano. E a gente tem aqui conosco hoje ninguém menos que o Rafael Galante, consultor da Oi Economia, consultor da DBK, colunista do Infomoney, está no setor automotivo há mais de 20 anos, ou seja, já tem bastante pista, né? E o exercício que a gente vai fazer aqui hoje é um exercício que a gente gosta de fazer na CCM aqui. A gente até fala o exercício de Janeiros, né? De Janos, lá aquele Deus de dois rostos, né? Que olha para trás e olha para frente. Então a gente pegou todas as suas matérias de 2022 e fizemos uma retrospectiva para a gente falar sobre elas e falar um pouco sobre como se comportou o ano no setor automotivo. E, óbvio, fazer previsões, né? Que é a melhor parte para 2023 e adiante. Com certeza. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo a bela série aqui da CCM. A única coisa que você esqueceu no descritivo do meu currículo, que também sou consultor de assuntos aleatórios, né? Então, coisas mais esdrúxulas a gente também sabe, né? E é sempre bom a gente fazer essa retrospectiva, né? Que é assim, aprender com o passado, com os erros e tentar ir para frente. Então, prometo que hoje a gente fala de setor automotivo e de aleatoriedades. Perfeito. Galante, para começar, eu não vou, pode ser que eu erre aqui na ordem cronológica de algumas matérias, eu tentei seguir, mas pode ser que o estagiário aqui dessa vez errou, tá? Então tem lá, eu me lembro que a gente começou, salvo engano, você começou o ano de 2022 com aquela matéria que era alguma coisa como apertem os cintos, o cliente sumiu. Eu queria que você explorasse um pouco isso para a gente, né? Porque a gente estava discutindo aqui um pouco, né, do aumento do preço, né, dos saltos que a gente teve de preço, ponta. Você falou um pouco sobre as perspectivas de PIB per capita. Eu queria que você desse forma para a gente entender melhor. Quando a gente fala o cliente sumiu, né, o pessoal deve falar assim, mas como, né? 2022 encerrou com um número muito próximo a 2021. Mas o cliente sumiu. Quando eu falo cliente, eu estou falando eu, você, vocês, todo mundo aqui é o cliente pessoa física, né? E o que a gente tem que levar em consideração é que o mercado automotivo, mas não só o mercado automotivo, mas qualquer mercado que você trabalha, ele é como se fosse um organismo vivo, né? E a gente acaba não percebendo as mudanças comportamentais, né? Então, acho que o ponto-chave é a gente perceber as mudanças comportamentais que impactam no nosso negócio. Como a gente vai falar do automotivo, vou falar aqui de carros. Se há 8, 10 anos os clientes normais, pessoas físicas como a gente, era quase 80%, 90% das vendas, esse ano é menos da metade. Ou seja, a pessoa física não está comprando mais carro. Quem está comprando carro são as pessoas jurídicas e, acima de tudo, as locadoras. Hoje, as locadoras, findado o ano de 2022, eles foram 20% das vendas. Então, conta de padaria. Se eu vendi 2 milhões de carros, eu tive 400 mil carros que foi arrematado pelas locadoras. Ela tem um impacto importante no que vai ser indústria. O que vai ser indústria? Depende. Chegou uma locadora, uma das 3 grandes, falou assim, não quero comprar esse carro novo, ela vai gerar um problema violento no mercado, tá? E uma outra vertente foram as pessoas jurídicas, né? Então as montadoras começaram a ir atrás das pequenas, médias empresas, ou até realmente das MEIs. Mas o cliente, aquele cliente pessoa física que vou comprar o carro da família, ele diminuiu, ele é menos de menos da metade das vendas de carros. O outro ponto é falar assim, por que o cliente pessoa física sumiu, né? Você comentou a inflação do carro, o carro novo ficou caro, e eu tenho uma visão ligeiramente diferente. Não é que o carro novo ficou caro. O que aconteceu é que o brasileiro médio ficou pobre. Então tem uma informação, se você for pegar o PIB per capita, você pega o PIB por dólar, de quanto foi produzido toda a riqueza do país, divide pela população, você tem um indicador do PIB per capita do brasileiro. Há uns 8 anos atrás, 8, 10 anos, o PIB per capita do brasileiro era 10 mil dólares. Então o brasileiro ganhava 10 mil dólares. Esse ano dá 7 mil dólares. Qual que é a grande conclusão? Ficamos mais pobres, ficamos 30% mais pobres. E o carro? Sim, o carro aumentou de preço, mas o carro é uma commodity, né? Eu preciso do aço. O aço é cotado lá fora. Eu preciso da borracha, eu preciso de N componentes eletroeletrônicos. Tudo isso. Então, não é que o carro brasileiro é caro. Não, acho que além de ele ser caro, a gente ficou pobre, tá? E você tem outros fatores, tá? Por isso que
cliente pessoa física, que é todos nós, ele acabou minguando. E a tendência é cada vez mais as montadoras, e principalmente as locadoras, irem assumindo esse papel. E a partir do momento que eu, em vez de pulverizar o mercado em pessoas físicas, eu concentro na mão de meia dúzia de pessoas, eu vou começar a ter oscilações no mercado, né? Então, no caso de locadoras, é quanto que eu compro o carro A e a quanto que eu vou colocar esse carro no mercado secundário depois de 1, 2 anos, o quanto esse carro vai impactar para mim, consumidor final, que comprou ele a preço cheio. Então, a dinâmica está mudando, tá? Então, o cliente, pessoa física, ele minguou, mas por vários fatores, né? Ascensão das locadoras e empobrecimento realmente do consumidor brasileiro. Você falou, teve uma outra matéria que você colocou ali, que de certa forma a gente já passou por ela, né? Que foi o ano das locadoras. Mas a gente estava discutindo aqui também, são 3 pessoas jurídicas ali, né? Vamos colocar. E como você tem esse rearranjo da demanda, quando a gente está falando de locadoras, como são 3, a gente tem quase que um monopsônio, né? 20% das vendas estão na mão do monopsônio, é um cartel do lado da demanda, né? E aí, o que você entende, assim, foi o ano das locadoras, mas, de certa forma, na sua visão, ônus e bônus, né? Oportunidades e ameaças, o que você enxerga em relação a ter sido o ano das montadoras? Das montadoras ou das locadoras? Das perdão. locadoras, eu acho que a locadora está mais que certa, ela está fazendo o papel dela, eu acho que os acionistas de locadoras devem estar extremamente felizes e não tem nada de errado que elas fizeram. Elas aproveitaram apenas um rearranjo na dinâmica das montadoras, né? Então as montadoras, em geral, tinham aquela busca de produção, e aí as montadoras alimentaram as locadoras, começa a comprar aqui para pelo menos bancar o custo operacional da minha fábrica, e eles viram que, a gente dosou errado demais esse remédio, né? A gente acabou criando um monstro. Eu acho que as locadoras estão certas, elas têm que continuar na mesma pegada. Isso, se eu trabalhasse do lado das locadoras, fala, continua comprando, você compra bem, você ganha dinheiro fazendo a locação, você ganha mais dinheiro ainda fazendo a venda desse veículo seminovo, que aí você vai atingir todo aquele consumidor normal que não está comprando mais carro novo, zero, mas ele compra o carro seminovo de locadora, por que não? Com 1, 2 anos de uso, que ainda tem a garantia de fábrica, então ela está num papel super bom. E eu acho que as locadoras, sim, elas vão continuar e devem continuar com o seu papel. Quem tem que pensar em como arrumar esse rearranjo nas vendas é basicamente a própria montadoras, porque elas passaram a deixar uma dependência muito grande na mão de 3 CNPJs, como você falou, que vai delimitar. Fala assim, olha, como é que vai ser minha produção? É aquilo que eu brinquei, né? Se chegar às 3, vamos não comprar da montadora X, né? Você imagina montadora X produzir os X mil carros e como é que eu vou desovar esses carros? Vai lotar o pátio, que é custo financeiro para elas, né? Então ficou uma coisa... A briga ficou de igual. As montadoras sempre são muito grandes e fortes, e a locadora aqui fala assim, eu também agora tenho um certo tamanho que eu consigo brigar com você. Não virou mais o elefante e o ratinho, né? Ainda tá um Davi e Golias, né? Mas tá pau a pau. Esse Davi tá mais forte agora, hein? Na história bíblica, o Davi ganha no final. Então, cara, já seguindo na sequência, se a gente olhar, acho que a palavra foi muito oportuna, né? O rearranjo. Legal, então vamos olhar para a cadeia como um todo. E os dealers, e os concessionários? O ano passado, de 2022, foi um ano que a gente quase igualou, né? Os volumes quase se igualaram. Mas esse incremento de preço ponta ali, a gente pode dizer que praticamente as receitas permaneceram quase que iguais? E outra pergunta que eu ia te fazer, e a rentabilidade para essa cadeia de distribuição, como é que ficou? Na verdade, aquela assim, eu como economista, eu adoro mexer com números, porque os números são verdadeiros e extremamente mentirosos, né? Então, essa é a vantagem de trabalhar com números. Foi que nem o Cauê falou, o número de 2022 foi muito próximo do número de 2021. Isso é verdade. Imaginando uma indústria.
Por quê? Porque a locadora veio comprando tudo. Quando eu caio no dealer, como você apontou, é diferente. A venda do dealer caiu 15%. Então, a lucratividade dele, o ganho dele já foi menor, porque ele já começou o ano 2022 vendendo 15% a menos, em geral, na média. Tá? Então, isso já impactou. O negócio continua rentável? Lógico, continua rentável. Que nem foi 2021, longe de 2021. 2021 foi um oásis no meio do deserto. Tá? 2022 foi bom, mas a gente está caminhando para aquela normalidade de ficar peregrinando no deserto pelos próximos 10 anos, que naquela vamos batalhar, segurar qualquer gota d'água aqui, porque a gente senão vai morrer de sede, tá? Então, o número real por dealer foi péssimo em relação a 2021. Não é aquela questão, a indústria empatou. A indústria empatou, mas o dealer vendeu 15% a menos. E acabou impactando negativamente na rentabilidade se comparar com 2021. Ou seja, olhando sob essa perspectiva para a cadeia de distribuição, já não tivemos o oásis não se repetiu. Né? Não, aquele assim, 2021 foi aquele oásis maravilhoso com open bar. Agora se assim, nem a última Coca-Cola do deserto se encontrou, você teve que se contentar com a água mesmo. E uma das matérias que eu acho que conversa diretamente com isso, tudo que a gente acabou de falar aqui, que você apontou também, essa eu não vou me lembrar o título, mas um arrefecimento, acho que na casa entre 8% e 9% do volume de financiamentos, né, para veículos, pessoa física. Isso. Né? Acho que isso é em função, óbvio, né? Eu já ia falar, sinal de um desembarque aqui, né? Será que o mercado financeiro está olhando e está falando, não tá mais tão... Esse não é mais um mercado tão interessante ou não? Não tem nenhum desembarque. Caiu 15% ali a venda do dealer no geral, que é o cara que atende pessoa física e, portanto, consequentemente, posso dizer que seguiu a linha, porque a maior parte deles são através de financiamentos. Historicamente, estou falando assim, historicamente, vai na última década, quase 55%, 60% de todo o carro vendido é financiado. Esse ano, a gente fechou com menos de 40%, esse ano de 2022, tá? E alguns meses bateu menos de 35%. Então, a gente percebe que o financiamento para se comprar um carro sumiu. Então, eu tinha 55%, 60% dos carros financiados, eu estou com 40%. Eu caí 15 pontos percentuais. Esse é o sofrimento que vai ser. A gente está aqui em janeiro ainda, mas o Banco Central ainda sempre tem um delay para divulgar essa informação. Então, o dado final a gente só vai ter em fevereiro mesmo de como é que foi o ano. Mas essa vai ser a dinâmica, uma diferença em relação à média histórica de 15 pontos. O que acontece? Aquilo que eu falei, o cenário político-econômico não ajuda. O brasileiro ficou cada vez mais pobre. O preço do carro teve uma disparada. O banco é aquele ser que, nem como as locadoras, decide se eu vou ganhar muito ou vou ganhar pouco. Mas ele sempre ganha. Então ele decidiu, não vou ganhar muito, mas eu vou ganhar. Eu vou financiar o quê? Eu vou financiar para quem não precisa. Vou financiar para o Cauê comprar sua BMW. O cara nem precisava financiar um carro para comprar a BMW, super bem remunerado aqui na CCM. Mas ele vai financiar. O Rafael não consegue nem comprar o Gol Bolinha, mas aí é outro aspecto. Então, você tem essa questão do bancos, eles emprestaram dinheiro para quem realmente tem um crédito bom. O cara mais simples acabou sumindo. Que aí entra num outro ponto que você fala, qual foi o carro mais vendido no Brasil? Sei lá, nos últimos 50 anos, para não errar, era o hatch pequeno. O hatch pequeno sempre foram os carros mais vendidos. Hatch pequeno, Gol, Uno, Onix, se for mais atrás, era o Corsinha, Palio, etc. Sempre foram o carro mais vendido. Esse ano foi o SUV. Por quê? O cliente do SUV, ele tem acesso a crédito. Ele comprou o carro. A gente pensa que falou, o cliente sumiu. O cliente que sumiu era o cliente pessoa física e é o cliente mais que poderia sofrer oscilações, que sofre mais devido às oscilações econômicas financeiras. Então, o cara que queria comprar um SUV, uma picape grande média, ele consegue comprar ainda, porque ele sofre, mas bem menos de quem vai comprar, por exemplo, um Kwid, por exemplo. Então, por isso que, de repente, hoje o carro mais vendido, o subsegmento mais vendido é de SUV. Ou seja, teve um enfoque aí de segmentação do mercado financeiro em outro score, né? Até porque o outro subsegmento começou a ganhar um volume maior. Porque
o que o pessoal também fala, a inadimplência. A inadimplência do banco, quando a gente pega inadimplência e atraso, a última posição do Banco Central, se você pegar inadimplência e atraso, somar os dois, dava 10% da carteira de crédito, né? Há uns 4 anos atrás, devia ser uns 6,5%. Então, a inadimplência e atraso aumentou. Quando aumenta a inadimplência e atraso, o que o banco faz? Opa, aumenta a régua de corte do score do cara. Então, só vamos emprestar para quem realmente é bom. Já em linha, teve aquela matéria que a gente está falando, seguindo, né? Esse jogo ainda de pessoa física. Que você falou do efeito IPI. Tá. Né? Que assim, não sei se houve uma expectativa do mercado de esperar alguma coisa, mas eu lembro da matéria e essa coisa não aconteceu, né? Como é que foi qual foi o impacto do efeito IPI em 2020? Não, o impacto do efeito IPI foi bom, não podemos falar. Se aumentou a rentabilidade de todas as montadoras. Sim, tem sempre alguém. Então assim, qual foi o impacto do IPI? As montadoras ganharam 0,5%, 1% a mais na sua lucratividade. Então alguém ganhou. Não foi a gente, mas alguém ganhou. Sim. E acho que não era o alvo, né? Ou talvez fosse. Mas aí já é uma outra discussão. Mas aí é governo sendo governo, né? Aquela coisa assim, eu vou com uma garrucha numa caçada de elefante, né? Nunca vai acertar um alvo normal. Ele acerta o alvo normal, mas não vai ter o objetivo final que é caçar o elefante. Teve outra coisa que você foi uma matéria bem interessante também que você falou. Bom, aqui a gente é suspeito para falar de matéria interessante, porque todo mundo te segue aqui, né? Tem um Google Alerts de todo mundo para Rafael Galante lá. Já te falei. E teve uma que você citou, a ascensão das marcas orientais no Brasil. A gente teve até agora, no final de 2022, né? A entrada da Great Wall, né? Que acho que vai em linha também. Então, se puder já colocar todo mundo no bolo e falar um pouco pra gente a sua visão, os números, o que você viu. O lado interessante de a gente ver as novas marcas, né, é a gente fazer uma análise histórica do que foi a indústria automotiva e falar o que era naquela época e o que é hoje. Então, de repente, se você pegar os pais do Cauê, na década de 70, se você falasse para ele, vou comprar um Honda e um Toyota, ele ia torcer o nariz. Provavelmente os seus pais, como os meus, iam torcer, e de repente o pessoal mais antigo. Porque como você vai ter um carro japonês nos anos 70? Era um mico. O carro bom era americano. A gente tinha esse conceito, né? E hoje, quando você fala de Honda, Toyota, é filé mignon. Não é nem filé mignon, é bife de Kobe. Uma coisa que dá status, dá tranquilidade, e você fala assim, eu não vou desvalorizar. Quando a gente chegou no década de 90, 98, 99, você teve uma leva de carros coreanos que chegaram, né, que eram Daewoo, Daihatsu, não ficaram direito, depois entrou a Hyundai, e num curto espaço de tempo, a Hyundai ela quebrou toda aquela questão de, nossa, carro coreano que e passou a ser uma das marcas mais desejadas, né? Tanto que o ano que passou ela estava brigando com a Toyota o ano inteiro pela 4ª posição de marca mais vendida, né? Então, quem estava brigando entre a 4ª e a 5ª posição das marcas mais vendidas era a Honda e Toyota. O que a gente precisa perceber é que o espaço de tempo de uma Honda Toyota nos anos 70 para agora, de mudança comportamental, você teve aí uns 30 anos para mudar esse comportamento. O da Hyundai, de uma marca coreana, eu estou falando marcas orientais em gerais, eu tive aqui um gap mais ou menos de quase 2 décadas para quebrar um conceito. E a marca chinesa, ela está vindo, existe ainda um certo pré-conceito sobre o produto chinês, mas em curto espaço de tempo ela vai ter aceitação. Eu não vou nem falar da BYD, como você falou, da Great Wall, mas o exemplo mais positivo, você tem uma Caoa Chery, que está aqui. O que era uma Caoa Chery há 5, 6 anos atrás, o que ela já é. E o que ela ainda vai ser. Então, assim, não existe mais, assim, não tem mais pessoas inocentes no mercado, é tudo igual. Basta lembrar que o dono da Land Rover é um chinês, tá? A Land Rover, por mais que seja a marca inglesa, ou a Volvo mesmo, são todos donos chineses.
Então, essas novas marcas, Great Wall, BID e outras que vêm, sim, ela tem grandes chances de ter sucesso, se elas terem a perenidade, se persistirem no mercado, e num curto espaço de tempo, talvez de 5 anos, o negócio começa a se rentabilizar mais do que agora. Mas os produtos têm a equivalência de qualidade como de todas as outras marcas. Eu não me lembro de ter lido isso, por isso que é bom falar com você aqui, né? Você falou da ascensão das marcas orientais, agora que a gente trouxe as chinesas também, esse cruzamento que você fez foi muito interessante, porque realmente eu me lembro da entrada dos coreanos, assim, no Brasil, eu me lembro da Hyundai e eu me lembro até da não popularidade, né? Eu peguei essa época, assim, não eram, a gente tinha realmente essa tendência, como você muito bem colocou, de torcer o nariz, ainda na minha época, assim, né? Não era nem dos meus pais, eu via entrando, assim, eu lembro que a gente conversava, era moleque, sempre doido por carro ali, e falava, meu, não, esse não, eu não compraria, por que esse cara comprou esse carro e tal? E aí, realmente, hoje a gente já olha uma perspectiva totalmente diferente, né? É muito comum, assim, as marcas japonesas e coreanas estão muito bem posicionadas, são muito valorizadas, os produtos são realmente muito bons. E aí talvez essa correlação que você falou, você enxerga então que ela possa acontecer aqui também, obviamente guardadas, se eles preservarem mais ou menos as mesmas características, seguirem não, com certeza. Quando eu falei das primeiras Honda, Toyota, aquela coisa assim, demorou um período de 3 décadas, mais ou menos, até uma consolidação firme e forte como marcas mais desejadas, né? Aí o tempo ele vai acelerando, é como se fosse uma progressão geométrica. Quando você pega uma Hyundai, em menos de uma década, ele já mudou todo um conceito, né? Então, passei de 3 para uma década. E se os chineses, e aí existe o preconceito, que todo mundo tem alguns preconceitos sobre marcas e produtos, se ele vier estruturado, insistir, provavelmente vai apanhar no começo, vai ter que sacrificar margens, ele tem tudo para dar certo. Não existe mais aquela reserva de mercado, né? Aquele assim, todo mundo é igual e você tem que estar sempre inovando. Fazendo um paralelo com telefone celular, se a gente voltar 20 anos atrás, 20 anos não, porque não tem tudo isso, mas 15 anos atrás, o celular mais desejado por todos era um BlackBerry. Exatamente. Que morreu de morte matada ou morte morrida, não importa, mas não está aqui mais entre nós. E quem diria que, de repente, uma Apple, que não é uma Samsung, uma Ericsson ou uma Sony, onde está? Cadê os celulares da Sony? O processo muda. E assim, os carros chineses são tão bons quanto todas as outras marcas. Então, basicamente, se eles seguirem, ou pelo menos parte desse playbook que as japonesas e as coreanas seguiram, muito provavelmente eles vão garfar a participação de mercado de alguém. Eles vão estar felizes e ele vai gerar dor de cabeça para outras que perderam no mercado. Sim. E uma coisa que você falou sobre isso também que é bastante interessante é que, de certa forma, esses caras já abriram o mercado, né? Eles já protagonizaram esse jogo, então, de certa forma, eles até ajudaram, ou pode ser que eles ajudem, né, as marcas chinesas, porque eles já estão jogando esse jogo há algum tempo, né? E aí, se a gente olhar até para a Caoa Chery mesmo, a gente já vê muito mais produto, aparentemente, pode ser uma questão de percepção, né, da minha parte, mas eu já vejo muito mais produto no mercado num espaço muito mais curto de tempo, né, fazendo essa retrospectiva na minha cabeça do que eu fui ver. Vou pegar aqui o que me marcou, a Hyundai lá no começo, lá atrás. Parece que muito mais rápido eu estou vendo muito mais Tigo. Na verdade, tem um outro ponto que você tem que levar mais em consideração. Não é que já entraram. Eu acho que essas marcas que estão vindo, é aquela coisa assim, é o conceito master do marketing. Nada se cria, tudo se copia, né? E se evita os erros. Então, quais são os erros que aí, de repente, as marcas novas que vieram estão fazendo? Eu não tenho uma estrutura megalomaníaca. Eu sou enxuto. Então, de repente, cada vez mais eu sou enxusto, menos megalomaníaco, e eu tenho processos rápidos, eu ganho agilidade, e isso para mim é custo. E eu tendo um custo menor, isso se reflete em preço ao consumidor. E aí eu ganho mercado. Ou senão isso me dá uma margem maior, que me dá uma sobrevida maior do mercado. Eu acho que a grande sacada dessas novas marcas chinesas, e o exemplo maior ainda está na questão da Hyundai, eles vieram, montaram plantas fabris
muito mais enxuta do que uma Volkswagen, uma Fiat, uma GM, com um custo infinitamente menor e acaba tendo ganho de escala. Então, eu começo, além de trazer um produto diferente e novo, eu consigo trazer num preço competitivo e até ligeiramente mais baixo do que já está no mercado pelas montadoras tradicionais, e aí eu começo a ganhar mercado. Eu acho que o ponto que vira a chave você imagina, sei lá, uma Volkswagen, uma GM, que é um elefante entrando aqui com... Não vou usar elefante para não ser preconceituoso. Você pega uma Volkswagen, uma GM, que é um transatlântico, e você vê uma japonesa que, de repente, é um iate. Ela consegue manobrar mais fácil para poder chegar no seu objetivo fim. Então, ela tem mais jogo de cintura, porque ela já entrou no mercado um pouco... Ela sabe onde estão os pontos neurálgicos das montadoras e já tenta resolver isso. Ou seja, os caras já conhecem... Quando você tem um histórico, você já vê erros e acertos e aproveita a agilidade e precisão. Exatamente. Eu não vou fazer uma fábrica para produzir 2 milhões de carros. Não, faz uma coisa enxuta, esgota isso até, de repente, fazer uma nova linha de produção, se for o caso. Eu não preciso de um dealer com 10 mil metros quadrados. Faz um showroom de 600, 800 metros quadrados, que está mais que excelente. Então, tudo muda. Exatamente. Essa questão até que você citou do showroom, se a gente fosse pegar aqui a Great Wall mesmo, que eles tiveram, né, os dealers, as concessões já nomeadas, mas eles estão apostando intensivamente aí também, né? Como uma boa parte da jornada de compra do carro hoje, ela acontece online, né? Se você pegar as pesquisas do Google, da própria OLX, dos grandes anunciantes aí, né? Dos grandes anunciantes, não, perdão, dos grandes veículos. E aí você olha... o que a aposta, né, a forma como a Great Wall está fazendo o go-to-market dela, de apostar no sistema delivery, de apostar no pick-up lá, né, e também no dealer aí. Então, eu acho que talvez isso já seja, como você colocou, o plano master do marketing, né? Deixa eu ver o que eles acertaram, deixa eu ver o que eles erraram, já deixa eu incrementar aqui uma outra camada de serviços que já vai ao encontro daquilo que está acontecendo, que está em pauta hoje em relação ao comportamento do consumidor. Os caras estão chegando rápido, né? E aí, no caso, usando o exemplo que você falou da Great Wall, o que ela está vendendo e para quem que ela está vendendo. Então, ela não está vendendo carro de 50 mil reais, muito menos de 100 mil reais. Eu estou vendendo carros de alto valor agregado para um público a mais. Tá? Então, sim, aí você tem aquele tratamento que eu vou te levar o carro até sua casa, eu vou fazer um test drive na sua casa, e o tratamento é diferente. Por quê? Porque é um produto que quanto mais tecnologia embarcada que eu estou vindo, seja eletrificado e todos os paranauês que vem no carro, eu consigo agregar valor para a minha marca, eu montador ou eu concessionário, eu consigo ter uma margem melhor, porque eu estou entregando um produto melhor para você. Tá? E aí, nesse conceito, eu consigo fazer. Eu vou fazer um atendimento específico para você. Eu vou te atender em casa e tudo mais. E aí sim você começa o online e você termina o offline. É sempre que a gente fala, independente da Great Wall ou marcas normais, você sempre tem que ter 2 linhas fabris, né? 2 linhas de produção. Você tem que começar sempre no online, que hoje o cliente começa 100% no online para terminar sempre no offline. Então, você tem que começar no online. Você esquenta esse lead até não poder mais para ele vir aqui, vai na concessionária, faz test drive, já tem uma pré-aprovação de linha de crédito para ele, porque já no online você já pegou alguns dados cadastrais, para de repente fazer esse arremate. Então aqui você aquece para de repente finalizar no offline. Pelos dealers, as conversas que a gente teve muito recente com alguns dealers, que a gente tem com certa frequência, assim, já há majoritariamente, pelo menos com essas pessoas que a gente vem conversando, a percepção, né, e dados também para justificar, óbvio, essa percepção, de que a maior parte da geração de demanda deles está no online. Né? Então é legal, assim, pegando uma carona no que você falou. Mas eu queria puxar um outro tópico já saindo da Great Wall, pensar uma palavra específica, elétricos. Como é que teve uma matéria em que você falou também sobre a eletrificação de portfólio, sobre os carros elétricos? É um tema super em pauta, é um tema que tem aquele hype todo, né? E que a gente vê que esse hype, de certa forma, aos poucos está acontecendo, né? Qual que é a sua visão, Galante, em relação ao que aconteceu em 22? O carro elétrico, ele é maravilhoso por sinal. Vou falar mal do carro elétrico? Não, ele é bom.
1000 vezes melhor que o carro a combustão, econômico, acima de tudo, para quem que é de São Paulo e não aguenta, ele não é barulhento. Barulho nenhum é uma coisa que pessoalmente me incomoda. É um carro maravilhoso. Mas eu não acho que o Brasil vai ser um mercado de carros elétricos, tá? Eu acho que o mercado de carros elétricos que você tem no Brasil, eu estou fazendo aqui um corte, estou falando do elétrico 100% elétrico, tá? Então, 100% elétrico não é o mercado do Brasil. A gente não tem nem estrutura de asfalto na sua rua ou de 3G, né? A gente fala 3G, a pessoa fala 5G, mas eu estou em São Paulo, em São Paulo ainda em alguns lugares funciona o 3G, né? Uhum. Então a gente tem o 3G e quando você vai em alguns lugares mais afastados de São Paulo, o que funciona é só o meio G. Então você não pode falar assim, eu vou ter carro elétrico. O carro elétrico, ele é maravilhoso se você tiver um lugar para você abastecer na sua residência. E eu vou voltar para o principal mercado, que é o mercado paulista. A maioria das pessoas moram em prédios, e de repente são prédios, independente, alto valor agregado ou não, mas de repente eu não tenho estrutura mínima de eu poder colocar um carregador elétrico na minha residência, que é um apartamento. Se eu moro em casa, ok, eu coloco, abasteço. Quando eu morava em casa, eu pegava os carros elétricos para testar, era maravilhoso. Eu pegava o carro, ligava na tomada e ia dormir. Que é isso que você faz. A pessoa tem que levar em consideração que o carro elétrico é igual ao celular. Qual que é a última coisa que você faz com o seu celular? Bota para carregar. Que é a mesma coisa que vai fazer com o carro elétrico. Chegou um carro elétrico na sua casa, na sua garagem, você vai carregar e pronto. E você usa, tá? Aí o pessoal fala assim, mas não dá para viajar com carro elétrico. Aí você fala assim, aí você tem que colocar a praticidade, né? Quantas vezes no ano você viaja mais de 400 quilômetros ou 500 quilômetros com um carro, né? E, em geral, a gente usando o meu exemplo, maior exemplo do meu ciclo social, você tem um carro que você usa em São Paulo, geralmente você está em São Paulo, você faz viagens curtas, né? Eu vou para Santos, eu vou para Guarujá, eu vou para Ilhabela, ou eu vou para Campos, ou eu vou, de repente, ali Campinas, Jundiaí, eu fico naquela mesorregião, que é 200, 300 quilômetros, de repente eu tenho um lugar para abastecer, carregar. O ponto é, a gente não tem uma infra de carregamento, e aí a gente entra naquele dilema, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então aqui está chegando o carro elétrico, e eu acho que o pessoal imagina que isso vai forçar a vir os pontos de abastecimento que nem aconteceu na Europa, né? Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se os donos de impostos vão fazer esse investimento para mim. O carro elétrico por si só é maravilhoso, não tenho o que falar deles. Mas a gente tem esse gap que talvez demorará mais alguns anos para a gente ter um percentual significativo da frota eletrificada à disposição. O que a gente vê hoje é carro elétrico, que é o segundo carro da família, né? Porque um carro elétrico é 200, 300 mil reais, então é um cara diferente, um cara hyper, que você acabou comentando, que eu tenho um carro aqui a combustão e um carro elétrico para ficar bonito. O que eu acho que é maravilhoso é o carro híbrido. Aí, esse é o futuro mais que certo para o mercado brasileiro. O melhor exemplo que eu sempre falo do híbrido é os carros da Toyota, seja o Corolla Cross, o Corolla, porque ele é um carro híbrido ainda álcool. Então, se a gente usar aquela política ESG que está na moda, é melhor ainda, porque eu estou usando um combustível que não é fóssil, ele foi uma planta, ele já limpou um monte de carbono enquanto planta, e eu estou usando um carro híbrido que é eletrificado. Então, esse seria um dos melhores panoramas, né? E tem que levar em consideração, o Brasil não é uma Dinamarca que é do tamanho do Rio de Janeiro, né? Sim. O Brasil é um continente, né? Tem uma vez, como eu sou consultor de assuntos aleatórios, vou dar um assunto aleatório aqui para você. Se você for do ponto mais extremo do Brasil ao norte, se você pegar um avião, você chega mais fácil, mais rápido no Canadá do que no ponto mais extremo ao sul do Brasil. Você vê o quão grande o Brasil é. Ou seja, exatamente, essa questão que você falou de infraestrutura, ela é totalmente, é a nossa realidade, não é uma percepção, é um fato, né? Se eu pegar, por exemplo, estou trazendo isso estou fazendo essa afirmação, pegando aquele exemplo que você colocou do 5G, do 3G, se a gente pegar São Paulo, onde tem um meio G ainda, a gente olha para o tráfego de dados, ainda está concentrado do Brasil,
quase 50% em São Paulo. Então, assim, até que haja infraestrutura para que a gente possa receber, a gente Sim. vai para o dilema do ovo e da galinha, que é o que a gente vê, por exemplo, com conectividade no Brasil. Né? Então... Não, vou te dar um exemplo mais esdrúxulo ainda, né? Da gente ver. Quando a gente fala São Paulo, que a gente tá. Eu falo assim, São Paulo é o ponto fora da curva, sai de São Paulo. Eu morei um tempo no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a 60 quilômetros de São Paulo. É como se fosse quase a grande São Paulo, porque 60 quilômetros de rodovia em São Paulo não é muito. Mas lá nessa cidade, que era a Bragança Paulista, uma coisa que eu não tinha, carros de aplicativo. Então eu queria pedir um Uber, uma coisa que eu abro o celular em qualquer lugar da cidade de São Paulo, em 2, 3, 4 minutos, um Uber ou 99 táxi me atende. Quando eu estava em Bragança, que é 60 quilômetros de São Paulo, eu não tinha 99 táxis. E para eu conseguir um Uber, só se eu conseguir agendasse um dia antes. E eu estou a 60 quilômetros de São Paulo. Então, quando a gente sai um pouquinho para fora de São Paulo, do grande centro, a realidade do Brasil é outra, né? É que eu sempre falo. Existe um Brasil dentro de vários... Existem vários Brasils dentro do Brasil. Você lembra mais ou menos, só para a gente sair desse tema de elétrico, eu vou abarcar, vou ser um pouco mais abrangente também dos híbridos. 2022 foi um ano em que a gente fechou, dentro do volume total de novos, ele ficou mais ou menos em que percentual? Chegou quase 3%. Quase 3%. Vamos falar eletrificados, tá? Não só elétricos. Eletrificados, quase 3% das vendas. O que é bem significativo. Se pega uma curva de crescimento, tá exponencial. Basta ver voltando, o Great Wall tá vindo aí com pegada 100% elétrica. Né? Sim, uma pegada 100% elétrica. Então, os eletrificados juntos somaram quase 3% das vendas. Realmente significativo. Assim, já falando de um desembolso maior, você também fez uma matéria que ilustrou um panorama de um Brasil, ou talvez de um segmento dentro do segmento, de um Brasil dentro de outro Brasil, da forma como você queira colocar, da forma como você quiser colocar aqui. Foi o segmento o mercado de luxo. É um mundo de caras. É um mundo de caras, né? É um mundo de caras. O mercado de luxo a gente gosta porque dentro do setor automotivo é aquele assim, não tem crise. Foi aquela questão que a gente falou aqui um pouco do crédito. Cadê o crédito? Tá mingou. Não pro Cauê, mingou para mim. Mas aí você pega o mercado de luxo, o mercado de luxo tem fila. Eu quero comprar um Porsche. Você vai agora em 2023, ele vai te vender um Porsche e vai te falar, te entrega em 2025. E aí você vai sair sorrindo de lado a lado, eu comprei um Porsche 2025. Mas é isso. Então, assim, o mercado de luxo ele tem sempre demanda. Todo mundo quer sempre aquela questão, o pessoal fala assim, quem gosta de pobreza é rico, né? Porque ninguém gosta, todo mundo gosta de luxo, eu quero ter um certo luxo, né? É uma conquista pessoal, seja um Porsche, uma Ferrari, uma Mercedes, um Aston Martin, não importa, né? Eu trabalhei, eu consegui, eu fiz e eu mereço. O pessoal acaba se presenteando para isso. E o mercado de luxo está sempre em ascensão, não existe crise. Se a gente pegar, acho que até nessa matéria, salvo engano, nessa ou em outra matéria, a gente vê os números, você colocou lá como foi, né, assim, o crescimento de algumas dessas marcas. A Tesla dobrou, aí você falou da Porsche também, né, a gente vê crescimentos acima, quase que todos ali, mais de 30% pelo menos, né? 40%, 50%. Você falou da Porsche, né? A Porsche estava com 8 anos consecutivos de crescimento. Então, assim, qual marca no mercado brasileiro teve 8 anos consecutivos de crescimento nas vendas, né? Ao contrário, a indústria foi ladeira abaixo, né? Então, imagina uma indústria ladeira abaixo, eu tenho uma marca, no caso a Porsche, indo sentido inverso. Assim, igual o Buzz Lightyear, o infinito e além. Infinito e além. E aí, já juntando esse tema, né? Que foi outra matéria, especificamente sobre essa marca. Foi bastante aguardado, imagino eu, né? Mas o IPO da Porsche, como é que foi? O que representa para o setor também? O que aconteceu? No caso da Porsche, aquela coisa assim, a grande surpresa é que assim, foi vendida a joia da coroa da Volkswagen, né? Então, qual que é a joia da coroa da Volkswagen? Não é a Volkswagen, ela tem o seu valor, né? Era a Porsche, acho que, se não me engano, a Porsche chegava até a valer mais que a Volkswagen, que era a minha dona.
Mas o interessante do IPO da Porsche é a gente falar o seguinte, por que eles fizeram isso? Né? Essa é a dinâmica. Era mais ou menos a Volkswagen, ela tem o conceito que o principal mercado deles é europeu e eu preciso ter uma pegada forte para fazer a eletrificação dos meus produtos, todos, na Europa. Eu precisava de caixa, fazer funding, né? E nada melhor fazer funding do que eu vender uma parte das minhas ações da Porsche, que eles foram absurdamente bens nesse IPO, ganharam dinheiro. Isso mostra que, de repente, no médio prazo, né, porque do setor automotivo não existe quase nada de curto prazo, é tudo médio prazo, a Porsche vai ser uma das que vai vir forte se ela alocar bem os recursos dela nesse processo de eletrificação de veículos. Aí todas as marcas abaixo do grupo Volkswagen tendem a se dar bem daqui para frente. Eu discuti aqui, até puxei na minha memória aqui o podcast que eu fiz com sou sócio na DBK, com o Zé Guilherme. A gente discutiu um pouco, pegar uma carona saindo um pouco de marca premium, mas falando de mercado financeiro, né, de mercado de capitais. A gente teve aí também a entrada da Simpar. Eu acho que isso, discuti bastante com o Zé, é o seguinte, né, o quanto é significativo para o mercado brasileiro, ele mesmo pontuou isso, né, na apresentação na Final Bravo, quanto é significativo, é um marco para quem está ávido por informação sobre o mercado, como a gente, né, porque basicamente a gente não tem dados como em mercados como o mercado americano, né? Então a entrada, eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua percepção, enfim, que a gente assuntasse um pouco sobre esse marco e como que foi o comportamento das empresas ligadas ao setor aí na Bolsa. Olha, no caso da Simpar, né, existe ao longo do tempo um processo de... Você vê no mundo afora, grupos de concessionários são listados na Bolsa. Seja, de repente, no mercado europeu, ou seja, de repente, no mercado americano, mais fortemente no americano. E desde sempre existiam grupos estrangeiros que investem no mercado brasileiro de veículos em concessionárias, né? Eu me lembro que até uns 3 anos atrás tinha um grupo mais antigo, era um grupo de Portugal, que era um grupo Entreposto, que eu admirava eles porque eles tinham concessionárias em 4 continentes. Então eles tinham na Europa, no Brasil, América do Sul, na África e na Ásia. E eles, além de outras atividades. Atualmente você tem o grupo Macatlan Maia, que era o antigo Cautabiano no Brasil, que também é um grupo de fora que está investindo, né? E o da Simpar, a gente tem que vislumbrar, a gente imagina que o sócio majoritário, né, o coordenador geral do grupo, né, ele vai provavelmente abrir capital, né? Ele já fez isso com a JSL, ele já fez isso com a Movida, ele já fez isso com a Vama, ele já deve ter chegado assim, nossa, esse trem é bom, vou fazer massa crítica e eu vou levar para o mercado acionário, para a Bolsa de Valores, para a B3, essa questão desse novo mercado que ainda não existe. Eu acho isso extremamente salutar e é um conceito de... Eu sei que foi uma frase do governo passado, né, mas onde quando passa o boi, passa a boiada. Né? Então, se ele conseguir realmente ter todo o mérito de abrir o capital, ser o primeiro de tudo, eu não duvido que num curto espaço de tempo, pelo menos eu me lembro de mais 2, 3, que vai logo na rabeira dele. O que vai ser excelente. Você vai injetar mais dinheiro no mercado automotivo, na distribuição de veículos, você vai oxigenar, você vai trazer novas métricas, você vai trazer mais valor ao negócio e todo mundo acaba ganhando, principalmente o acionista quando faz esse tipo de investimento. Tá? Então, eu acho sim que se ele realmente abrir capital, vai ser um marco e aquela coisa assim, ele vai ser o primeiro para outros grupos tão estruturados quanto eles virem logo na sequência. Tá? E falando um pouco mais do desempenho das ações de empresas ligadas ao setor automotivo, né? É aquela coisa assim, eles seguem aquela dinâmica do setor automotivo. Como o setor automotivo está naquela desgraça, as empresas também estão naquela desgraça, né? Sim. Então, quem vai se sair bem? Se tem eu imaginava que esse ano seria um ano excelente para a Randon por causa da mudança da motorização dos caminhões que teve, mas mingou essa venda de caminhões
então os papéis não se valorizaram tanto, porque quando você pega um caminhão, geralmente você acaba levando consequência o implemento rodoviário. A Marco Polo é uma empresa que eu gosto de ônibus, mas é uma empresa que ela anda de lado. Você tem a Leve, que cresceu também bem, o Ionship Máximo, que também é ligado a veículos pesados, então elas andaram de lado. Dentro do cenário atual, que a Bolsa zerou todo o ganho que teve nesse ano, tipo assim, ela está dentro da média que foi o mercado acionário. Né? O que a gente sempre imagina é que o mercado automotivo é de médio e longo prazo. Né? Você não monta um negócio, uma montadora não se instala, imaginando 2, 3 meses e depois vai embora. Basta lembrar que há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente estava discutindo, todo mundo discutia, quando que o Brasil vai vender 6 milhões de unidades. Né? Então, a gente tem capacidade para chegar aos 6 milhões de unidades, a gente vendeu 2. Né? Então, se você imaginar um mercado futuro, logicamente, se cenário político e econômico ajudar, a gente pode, no médio prazo, ter crescimento significativo e, consequentemente, todas as empresas ligadas ao setor têm que ganhar mercado. A única que foi bem foi a Vamos, que é a locadora de caminhões, porque o mercado de caminhões decepcionou extremamente nesse ano, que acabou que entrou um novo motorização e o pré-buy que todo mundo imaginava que acontecer não aconteceu. O Euro 6, né? Euro 6. Já entrou em vigência, né? Agora sim, a partir de 1º de janeiro, eu só posso produzir caminhão Euro 6, mas se eu tiver o caminhão P7, que é a motorização, eu consigo vender até o final desse ano. Então, eu só queria esse ajuste mesmo, né, em relação ao que eu falei, assim, a entrada da Simpar no segmento de distribuição de veículos é que foi um marco, né, porque a gente espera que eles sigam o playbook deles de também fazer um IPO da Automob, né? E aí a gente viria a ter mais dados sobre o mercado como outros mercados. A gente teria mais dados, a gente geraria mais profissionalismo, né? Como todo e qualquer negócio, no caso do automotivo, o que eu preciso ter é gerar escala, né? Eu preciso escalonar o meu negócio, diluir os meus custos, né? Então, um IPO, por mais que eu tenha N custos envolvidos, é um conceito de eu melhorar o meu desempenho, né? Eu acho que todo o setor automotivo, independente de montadora, distribuidores, bancos, só tende a ganhar com mais empresas sérias entrando na Bolsa de Valores, né? Só todo mundo ganha. Tô puxando aqui a pautinha do que eu fiz acabando 2022, já quase. Quando a gente olha para caminhões, você já falou. O ano que não foi, se eu não me engano, foi esse o título, né? Isso. Mas eu queria que você desse um overview para a gente do que você pôde perceber nas análises que você fez, né, nas conversas em que você teve, em relação a motos, caminhões e máquinas pesadas. Esses estão sorrindo, né? Então, no caso de caminhões, não é aquela coisa assim, é igual mineiro. Tá ruim, mas tá bom. O que acontece? A gente imaginava que a gente ia ter um pré-buy muito forte em 2021. Por que esse pré-buy? Aqui no setor de caminhões vou dar uma leve explicação. O novo caminhão com nova motorização, quando eu tenho um novo motor, automaticamente eu vou ter um aumento de preço desse caminhão. Quanto que é esse aumento de preço? É mais ou menos por volta de quase 20%, 15, 20%. Então você fala, eu vou comprar um extra pesado de 1 milhão, eu podia comprar um caminhão motorização antiga mais poluente por 1 milhão, ou comprar o mesmo caminhão menos poluente com 1.200.000. É 200 mil reais. No caso do frotista, que você fala, vou comprar 10 caminhões, 2 milhões a mais, só para eu entrar na cultura ESG. O que a gente imaginava? O cara vai fazer um pré-buy. Ele vai comprar antes. Por quê? Para não pagar esses 200 mil reais a mais. Antecipar a frota. Eu vou antecipar. Só que eles não anteciparam. E por que eles não anteciparam? Porque o juros está lá em cima, então olha o custo de eu financiar esse caminhão hoje, está absurdamente absurdo, sendo bem redundante. A economia está andando de lado. Você pega boletim Focus, perspectiva de crescimento para esse ano é pífio, que é
para usar uma nomenclatura mais autorizada aqui para vocês, é pífio. Então eu falo assim, eu não tenho crédito, a economia não vai andar de lado, se a economia não vai andar, não estou transportando, por que eu vou fazer essa renovação? Então travou. O empresário frotista, ele é um cara racional, ele é um cara planilheiro. Se ele fala assim, cara, não vai ter o que transportar no que vem, porque eu vou comprar esse caminhão. Continua rodando com o velho. E aí tem uma outra informação que volta ao crédito. Uma coisa que cresceu demais, quase 80%, vai crescer 80%, as informações que o Banco Central também não divulgou, é a venda de cota de consórcio de caminhões. Por quê? Porque o frotista fala assim, cara, eu não vou comprar agora, mas deixa eu já fazer um consórcio pagando agora, porque quando eu precisar dele, eu dou um lance mínimo e eu pego esse caminhão. Então a gente percebe que ele vai fazer essa troca de caminhão, não fez agora por causa do cenário político-econômico, mas ele já está poupando através do consórcio, que é a única informação que a gente consegue ter um termômetro do que está acontecendo, para gerar uma troca futura daqui a 1, 2, 3 anos. Então ele já começou a poupar desde 2021 e as vendas de cotas de consórcio de veículos já aumentando. E 2022 estourou. Então, backlog se formando de consórcio. Tem um backlog, exatamente. E aí, quando você fala de máquinas agrícolas... Exato, máquinas agrícolas. É aquela coisa assim, bem ou mal, uma coisa que o que todo mundo sempre vai consumir para o resto dos tempos é alimento. E bem ou mal, o Brasil tem uma dinâmica excelente na produção da safra agrícola, né? E cada vez mais eu preciso melhorar a minha produtividade. Então, o empresário do campo, sim, eu vou comprar uma Massey Ferguson, uma John Deere para aumentar a minha produtividade, porque eu não consigo nem mais expandir a área agricultável, porque você tem toda a questão da política ambiental. Então eu tenho que fazer mais com a mesma quantidade de terra, porque está difícil fazer a expansão. E de motocicletas, motocicleta a gente sempre fala, né? Ele é antítese do mercado de autos. Se autos vai bem crescendo, o pessoal de motos acaba diminuindo. Se de autos diminui, o pessoal acaba migrando para motocicletas, ou seja, eu vou precisar de um veículo para me transportar. E aí, motocicletas nadou de braçada nos últimos 2 anos, vai crescer bem também nesse 2022. E por quê? Porque eu tenho o transporte individual, eu tenho motos a partir de R$ 7.500, e aí o cara fala assim, cara, eu não quero pegar o trem lotado, eu não quero pegar o metrô, eu não quero pegar o ônibus, eu vou comprar uma Honda Pop que com R$50, nem R$50, porque ela só cabe 6 litros, né? Então 6 vezes 4 dá bem menos de álcool. Eu acabo enchendo isso. A Pop faz quase 50 km por litro. Você teve essa demanda. O outro ponto que favoreceu o mercado de motocicletas é o trabalho informal de delivery, seja do Rappi, iFood, Uber Eats. Então você teve um outro mercado que ajudou os brasileiros em geral a não ficar desempregados, né? E se gerou essa nova economia informal, né? Então o mercado de motocicletas foi bem por natureza, realmente devido a problemas dos outros, mas até aí é problema dos outros, não meu. Talvez a gente veio conversando sobre isso, mas numa outra indústria, né? A indústria de bens de consumo. E aí a gente falou, né, do trade down. Então, te ouvindo falar um pouco sobre o mercado de motos e também dentro de tudo aquilo que você falou sobre o mercado de seminovos, e até, salvo engano, se eu não estiver errado em relação aos números, mas eu acho que para cada novo vendido, para cada zero vendido em 2022, foram 5 seminovos ou mais, né, vendidos. Então talvez a gente tenha aqui o tal do trade down nesse mercado, né? Se é que a gente pode dizer assim. Tem o lado positivo, sim, entre aspas, por favor, da pandemia, é que mudou muito os hábitos de consumo dos consumidores geral. Além do pessoal de aplicativo, uma coisa que o pessoal começou a valorizar mais é o seu tempo. Então, tem um exemplo que eu tenho um chefe lá em São Paulo, ele mora no Morumbi, ele trabalha na Berrini, e esse trajeto de 6, 7 quilômetros, para quem é de São Paulo, é mais ou menos 1 hora. Porque é horrível você sair do Morumbi e vir para a civilização, entre aspas. O que ele fez? Porque ele assim, acabei de comprar uma moto.
Porque aquilo que ele faria, ele comprou uma scooterzinha da Drafa, aquilo que ele fazia em 50 minutos, 1 hora, ele vai fazer em 10 minutos. Porque a gente percebeu que o tempo é mais valioso que qualquer outra coisa. Então você teve uma mudança realmente mais comportamental. E você tem muita gente que tinha um pouquinho mais, eu comprei uma motocicleta. Eu usei o exemplo da Pop, porque é a moto mais barata e a mais econômica do mercado. É uma moto de R$ 7.000, R$ 7.500, 8, que você coloca 5 litros de álcool a R$ 4, dá R$ 20, eu rodo 200 quilômetros, e a pessoa fala assim, cara, mas eu não quero ficar 1 hora no trânsito, 1 hora e meia, pegar trânsito, aquela gente me empurrando. Então, pessoal, você acabou se valorizando mais. E aí você teve uma mudança comportamental mesmo. Isso eu estou falando aqui mais é a percepção de São Paulo. E a mesma coisa quando você vai para o interior de São Paulo, que você tem essa questão da facilidade de locomoção, né? Então, eu quero uma coisa mais simples e fácil, logicamente que para um público diferente, né? Então, é o Huawei que está comprando sua BMW, mas eu vou comprar uma motinha aqui para andar para vir aqui para a CCM, que é mais fácil do que eu ficar andando com o meu carro. Essa BMW que eu comprei, só para deixar claro para todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente, é uma camiseta, tá ali na minha mesa, tá? Foi esse o máximo de score de crédito que eu... Mentira, ele comprou aquelas da Hot Wheels lá que eu achei do caramba. Foi esse meu score, né? O Galante, cara, uma outra coisa que assim, pra gente encerrar 2022 e aí fazer o movimento dessa fechando a retrospectiva, fazer esse movimento de cenarização aí. Acho que foi emblemático também, né? A questão ali daquela, não sei se eu posso chamar de holding, não sei qual que é, não é uma holding, é uma joint venture, perdão, que foi a Catena X ou Catena X, não sei ao certo o nome aqui, que foi aquela joint venture entre Volks, BMW, T-Systems, Henkel, Siemens, acho que até o próprio governo alemão entrou, né? Eles estão, assim, uma rede que eles criaram uma rede para trocar dados de forma simplista, né? Uma rede de troca de dados, avaliando, investigando, analisando toda a cadeia de suprimento com o enfoque, segundo os apontamentos, os press releases aí, de olhar para, assim, com o objetivo de melhorar a experiência do consumidor, né, uma ambidestria e a descarbonização dos veículos. Se é que as duas coisas hoje não se conversam, né, porque a pauta ESG veio por corporativo, porque é óbvio que tem uma demanda muito mais consciente hoje. Mas, cara, qual que é a sua visão sobre a gente? Eu acho que não a gente, né, e nem acho. Não me lembro nem de ter lido sobre algo, nem de ter vivido algo aí, visto algo desse tamanho, né, no setor automotivo. E assim, em relação à tecnologia, daí, efetivamente eu posso dizer que eu nunca vi nada igual mesmo. Quando você olha para isso, para esse movimento, o que você pensa sobre esse projeto? Entra aquela questão que às vezes a pauta ESG, às vezes, ela mira o alecrim dourado lá na frente, que é aqueles utópico, e ela esquece que às vezes não é bem assim toda a dinâmica, né? Então, eu sei que aquela questão da descarbonização, que é uma pauta na Europa mais que forte, que forçou de repente essa joint venture além para fazer o compartilhamento de dados, né? Mas o pessoal está vendo hoje o conceito fim do carro elétrico, do carro a combustão, é o carro elétrico, né? Mas ninguém está pensando ainda, e a gente não viu ainda, o que fazer quando a vida útil desse carro elétrico acaba. Então, uma pergunta simples. Você está aqui com o seu celular e o celular do Cauê pifou. O que você faz com o celular do Cauê? O descarte, a gestão de resíduos. Então, ele é descartado corretamente? É a mesma coisa que a gente sempre fala do carro elétrico. Assim, ele é excelente, mas eu tenho que pensar de ponto a ponto. Então eu tenho que pensar do nascimento dele até a questão da morte dele. Então, assim, hoje você começa a pegar alguns componentes eletrônicos, alguns materiais, dando uma disparada na questão do preço, seja o níquel, o cobre, e tem aquela questão como eu faço a extração do níquel e do cobre, né? Então ficou mais caro. E aí tem outro ponto, o que eu vou fazer com esse carro elétrico?
a gente falou o seguinte, foi 2% de carros vendidos no Brasil eletrificados, tá? São 60 mil carros, mais ou menos, conta de padaria. O que eu vou fazer com esses 60 mil carros daqui a 5 anos? A bateria tem validade. Que não seja 5 anos, daqui a 8. Esse carro bateu, eu falei assim, como é que eu vou fazer o descarte correto desse material? Eu acho que para a gente ter uma política de carros eletrificados, eu também tenho que ter uma saída de carros eletrificados. Existem milhões de saídas, mas não existe nada prático. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente estava estudando isso em Portugal, eu adorei. Teve um centro de distribuição de produtos, né, que ele colocou painéis solares para alimentar toda o seu escritório, e ele usava as baterias que não servia mais para servir como carro, como bateria estacionária. Então, eu uso o painel solar, eu uso aqui durante o dia e depois o excesso eu coloco nas minhas baterias estacionárias. Um exemplo mais cretino ainda. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, que a vantagem de Ribeirão é que existe 2 sóis para cada ser humano aqui de Ribeirão. Então, eu posso colocar no topo, de repente, do shopping centers, que é um shopping aqui do lado, coloco painel solar e uso bateria de carro estacionário. Isso é uma saída. Mas não existe nada falando que vamos fazer desse tipo. Ou, de repente, eu posso reaproveitar essa bateria nos carros de novo. Ainda não existe, né? Eu só estou preocupado na venda do veículo e na descarbonização, mas eu não estou pensando, ou pelo menos a gente não está vendo, o fim do ciclo do produto. É por isso que eu fico meio reticente, porque assim, é lindo, maravilhoso o carro elétrico. Agora, né? Mas é que nem quando você pega um cachorro, um filhotinho, né? Lindo e maravilhoso, mas o bicho cresce. Que é a mesma coisa, um cachorro não é para brincar hoje, um cachorro é um ser vivo que você vai conviver com ele com 15 anos. O que você vai fazer com ele no final da vida? Você tem que cuidar dele, que é a mesma coisa do carro. Estou comprando aqui o carro, e aí? Como é que eu faço? Imagina no Brasil, pega um Corolla Cross aí que é híbrido. Bateu a seguradora perda total. Tá, para onde vai essa bateria? Vai para um aterro? Qual aterro vai? É tirado os materiais? Não sei. Então, de repente, é válido ele pensarem no processo de descarbonização. Eu não conheço todo o projeto dos alemães, tá? Mas ele teria que pensar também no fim da vida dele, né? Sim. É aquela mesma coisa, né? A gente tem aqui todos os jovens que estão aqui, mas se você perguntar a todos os jovens, nenhum deles pensaram assim. Você já tem o seu plano de funerário? Se você vier a falecer, nunca ninguém vai pensar nisso. Porque a gente pensa que todo mundo é imortal, mas todo mundo aqui vai morrer de algum jeito, né? E aí, quando morreu, o que aconteceu? Eu falei assim, o problema é de quem ficou, não foi eu que fui embora. E o mesmo conceito. Se a gente pensasse um pouquinho, falasse, não, vou fazer um plano funerário, um seguro, para quando acontecer um óbito comigo, minha família está mais tranquila, eu já resolver todos o aparato legal que é extremamente chato, que vai fazer isso para mim. E a mesma coisa é o carro, né? Ele tá lá, tá rodando, tá? E aí daqui a 6 anos, né? O que vai acontecer com esse carro? Não sei. Ou seja, aparentemente, assim, como você muito bem colocou, eu também não posso estar sendo injusto, mas eu não me recordo de ter lido nada que fala sobre o findar desse produto, né? O findar dessa jornada. E a gente ainda está falando, então, numa linearidade da cadeia. Se a gente for falar de ESG, a gente tem que falar de alguma coisa que seja um pouco mais retroalimentar. Sim, é do A ao B. Eu não posso ficar assim, na parte legal. Isso aqui é legal, eu quero fazer isso, né? É a mesma coisa assim, eu adoro cozinhar. Nossa, vou cozinhar, legal. Não esquece de lavar a louça. Exato. Ao custo. Esse projeto, acho que ele tem uma coisa que nunca assim, foi feita antes, efetivamente, é o tamanho, eu imagino o tamanho das bases de dados das empresas envolvidas, e isso tudo numa nuvem privada, interconectado, né, para que todas essas empresas tenham ali um rastreio muito mais amplo do que elas tinham, com possibilidades, né, de predição, de análise preditiva, prescritiva, as próprias análises, né, descritiva, diagnóstica e tal, com uma amplitude, com uma robustez, com um escopo que
nunca foi antes visto, né? Não, Integração assim, de não todos estou os... colocando água no chope de ninguém, não. Não, Assim, entendi. eu acho extremamente válido, mas a pergunta é, alguém está pensando no processo fim? Porque se não pensar aqui, a gente vai ter um enrosco violento para resolver daqui a uma década. Perfeito. E Esse é assim, o me ponto. parece que essa temática, descarbonização, até de certa forma, é isso que eu não vou, assim, a gente tinha aquele termo que é o greenwashing, né, que você vem e lava a marca com alguma coisa verde para ficar ESG. Não, eu vejo que as montadoras, pelo contrário, elas têm encampado a pauta ESG, acho que é um primeiro ciclo, se a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai refinando, né? A gente tem visto isso, de certa forma, com muita força, em várias entidades de classe, associações, nos próprios atores da cadeia. E esse projeto, efetivamente, ele é um projeto que, me parece, já está endereçando uma parte do problema. Vamos ver quando a gente consegue fechar de ponta a ponta. Aquilo que eu falei, eu não conheço todo o projeto, né? De repente, eu estou sendo injusta, já eles estão pensando nisso, né? É o que eu falo, hoje a gente não vê saída. Perfeito. A gente vê o seguinte, você compra o carro elétrico e eu cuido do descarte. Legal. Pra onde? Ele não fala, ele fala que cuida, né? Ele tira o teu problema e eu resolvo o teu problema, mas o problema continua aqui, né? Não adianta eu ter trocado de cola, o problema continua. Eu só mudei, não é mais teu, é meu, mas o que você faz? É meu problema, né? Então, a gente não sabe ainda. Pescando aquela tua especialidade de assuntos aleatórios, essa seria aquela metáfora do maré A, né, lá no Tropa de Elite, né, que você só troca ali o problema. Exatamente. Mas eu vejo eu acho que o interessante, assim, do pouco também que eu tive acesso ao projeto, das informações que eu consumi, o legal é ver, assim, parece que eles estão muito, o foco é essa análise nunca antes vista, talvez, da cadeia de suprimento como um todo. Né? Isso já é um começo, vamos colocar assim. Mas fechamos 2022. Pronto, acho que a gente já falamos de todas as suas matérias, de quase todas elas, de vários temas que foram pauta em 2022. E aí, quando a gente olha para 2023, podemos colocar este ano e adiante, tá? Obviamente, a gente está falando de cenarização. Teve uma das suas matérias lá, pegando o gancho dela, que você já falou, isso em 2022, os consumidores estavam ficando mais exigentes. Isso também deu o tom desses novos portfólios que a gente fala, poxa, o preço ponta saltou, o produto é outro. E isso em função da demanda também, né? E é óbvio que eu já estou pescando esse tema para este ano, 23 e adiante, por quê? Porque isso continua, né? A gente passa a ter um novo patamar ali de expectativa e dali a gente vai adiante. Quer dizer, é infindável essa questão de satisfazer o consumidor. E pensando nessa afirmação, seguindo nessa linha, o que você vê de futurologia aí, Galante, para essas mudanças aí, principalmente da demanda? O que você acha que vai acontecer de agora em diante? Alguns momentos você já está vendo da demanda, puxados pela demanda, encabeçados pela demanda, mudanças aí que ainda virão. O que tem da parte do consumidor é que assim, a extensão do braço de qualquer um passou a ser o celular, né? O celular já faz parte do braço. O celular do consumidor, a gente já está conectado. Então, cada vez mais eu quero gadgets, de repente, no meu carro que conecte tudo, né? Então, basta ver, estou aqui na sede da CCM, você usou a Alexa para abrir a cortina, fechar a cortina e tudo mais, e o cara quer fazer toda essa conexão com o seu carro. O que a gente imagina é que vai vir cada vez mais tecnologia embarcada nos veículos. Essa é uma demanda dos clientes. E, logicamente, que isso também tem um custo. Mas se a gente está falando em tecnologia embarcada de veículos de alto valor agregado, se bem que no mercado brasileiro não tem mais veículos de baixo valor agregado, é tudo alto para cima. Né? Então, logicamente, você vai ter uma pressão de repasse de preço dos custos para o preço do veículo, tá? Mas é aquele cliente, como a gente falou do cliente a mais, que vai acabar consumindo. Então, cada vez é que nem celular, né? Eu tenho um iPhone 13, mas saiu o iPhone 14, 14 Plus, 14 Plus Max. E aí, o cara vai sempre me ligando porque ele quer essa demanda, é uma extensão. Eu quero cada vez mais gadget para ficar cada vez mais conectado e eu me sentir
Como se o carro fosse a extensão do meu corpo, assim como o celular é. Na jornada de compra, óbvio, vamos colocar dessa forma, como você muito bem ilustrou, a gente está a todo tempo conectado, o celular já é uma extensão nossa, propriamente dita, assim. Então, na jornada de compra, o que você enxerga de mudança? Se a gente olhar para a cadeia, pensando que uma boa parte da jornada, como a gente já colocou, né, ela já é digital, ela já acontece de maneira digital, né? Se você fizer uma retrospectiva um pouco mais longa, numa janela temporal um pouco mais longa, antigamente a gente tem consumidores, eu posso até falar que não só no setor automotivo, mas em outros mercados, em outras jornadas de compra comparada, que ele ia se informar do ponto de venda. Hoje esse cara já chega no ponto de venda sabendo de tudo. Né? Esse consumidor que é no ponto de venda, acho que eram nossos pais, né? Que exatamente. Não tinha internet. Eu falei, janela temporal maior. Mas hoje o que acontece? Quando você olha esse aspecto tecnológico que você colocou, não só no produto, mas também na forma de promover o produto e nos canais de distribuição desse produto, o que você enxerga e que também podem ser cenários prováveis aí? O que eu gosto da parte que você falou, principalmente promover os produtos, a gente percebe que quem promove grande parte dos produtos, principalmente de veículos, são influenciadores digitais, principalmente mais no Instagram. Então, assim, qual seria a profissão do futuro, né? Se ser um influenciador digital no Instagram que você acaba vendendo. A gente percebe que as montadoras, elas perceberam, poxa, mas comercial de 30 segundos no Jornal Nacional, sei lá, é 10 milhões, eu gasto 100 mil reais com fulano de tal no Instagram, que vai me dar mais assertividade. Então, eu imagino que sim, no caso as montadoras vão correr cada vez mais no digital. A vantagem de você ter os dados que nem você tem hoje de todas as plataformas, você consegue segmentar o seu público, você consegue segmentar dentro da internet aonde eu vou patrocinar o que, com quem vai falar com o meu cliente, baseado no meu perfil de cliente. Então, isso vai facilitar muito. Você tem muito uma questão de propaganda e marketing crescente muito mais nas mídias sociais. Não que de repente eu não tenho que fazer uma propaganda no Jornal Nacional. Tem. Você vai fazer uma, não 10. Nos outros 9, você vai gastar a verba na forma de como se comunicar com o cliente. E a vantagem de se comunicar com o cliente nos novos tempos é se segmentar. É se chegar quase que exclusivamente, estou falando diretamente com o Cauê. Não é como era antigamente, que você vai nos classificados do jornal e você coloca, vem do Monza 87, né? Para te comprar um jornal, ler todos classificados, não. Você já faz um anúncio, ali motos e carros, não importa, Monza 87 está aqui. Eu vou pegar um influenciador digital que é fanáticos por Monza para fazer a minha propaganda e a gente vai trabalhando. Então, essa acho que é uma das grandes sacadas e tendências que você tem na parte de publicidade e marketing que vai vir do lado das montadoras. Em relação aos canais, os dealers, o que você, pensando nisso, levando também para esse universo, até porque tem alguns dealers que já estão fazendo esse movimento que você colocou com influenciadores digitais. Tá? O próprio dealer, não o próprio canal. Né? Não porque o que o dealer tem que pensar é que em algumas regiões, por mais que eu seja Volkswagen, Fiat, Ford, não importa, o nome da sua marca às vezes é mais forte do que a marca da montadora. Em diversas regiões você tem. Você vai no interior ainda, para onde você vai? Eu vou ali onde fica a casa de fulano, do lado da concessionária tal. Então, você tem esse top of brand, top of mind do seu brand. E aí, quem tem essa percepção, sim, eu já contrato. Por que não contratar um influenciador digital? Não nacionalmente, mas quem que é o cara da minha região que tem um bom acesso do público que eu quero, seja ele digitalmente, ou até mesmo quem que é o radialista, o cara da televisão que na minha região que acaba trabalhando. E sim, você tem vários. E aí, por dealer, ainda fica mais barato, porque eu não vou ter que fazer numa propaganda na afiliada da TV Globo local, não. Eu posso pegar os influenciadores locais e divulgar meu produto. E eu posso fazer sim, pode não, você deve fazer isso
com o seu brand. Porque fala assim, qual que é o seu principal ativo negócio? Ok, você é distribuidor da marca ABCD, mas o seu nome é o que está lá. É o seu nome que está há 5, 10, 15, 20 anos. E isso tem um valor. Esse valor intrínseco não é mensurável, mas é que assim, é o valor de eu confio no grupo tal. Porque ele está aqui há 30 anos, 40 anos. Meu pai comprou o carro, meu tio, minha esposa, todo mundo. Você tem um vínculo, que é o vínculo, além de confiança, você tem um vínculo afetivo. Que isso, de repente, é o mais importante. E sim, você tem que entrar, né, nessa dinâmica, não esperar apenas as montadoras fazer o papel dela. O que a gente está vendo bastante, né? Assim, esse é fatídico, né? Como você tem vários Brasis dentro do Brasil, e a gente vê isso não só no setor automotivo, mas de uma forma geral, você tem as peculiaridades de cada região, né? Assim, vamos traduzir isso de uma forma simples em produto no setor automotivo. Você tem uma região picapeira, mas assim, indo para a questão cultural, né, comportamental, a gente vê que existe toda essa dinâmica de reputação dos dealers, né? Então, o dealer ele até coloca ali dentro, sob o guarda-chuva dele, diversas marcas de montadoras distintas, e aqueles consumidores daquela região, por já terem desenvolvido, ou seja por uma ligação afetiva com aquela marca em específico, ou uma ligação de fomentar o comércio local, ou qualquer outra, existem os bairrismos no Brasil todo, né? Então a gente vê os dealers muito presentes e usando os influenciadores digitais, cara, eu não sei se eu falo mais influencer, mas tanto faz, né? Usando bastante os regionais. Uma outra coisa que a gente percebe com um certo volume, cada vez mais o protagonismo, não vou dizer, tem algumas pessoas tem alguns dealers que ainda estão estruturando equipes, né, para lidar com o digital, né, equipes de venda para coletar, para amadurecer os leads no decorrer da jornada dele, e alguns outros que já estão muito mais, já estão há algum tempo fazendo isso, há mais tempo, eu diria. Você vê o protagonismo que essas equipes estão ganhando dentro dos dealers, né? E assim, para produtos que a gente antes não imaginava, para todo tipo de produto, né? Uma boa parte da jornada. Então, coisas óbvias que a gente já sabia, que a gente até discutiu, que os produtos premium, a maior parte da jornada já vinha sendo digital e tal, mas a gente está vendo isso acontecer também em outros produtos. O protagonismo das equipes online para acompanhar, o uso de influenciadores digitais. A gente está vendo também a digitalização, que a transformação digital não é nada mais do que isso, né? É a digitalização das operações. Então, você tinha determinadas partes da tua operação, processos que você fazia de maneira analógica, você passa a usar um software para isso, de uma forma bastante simples é isso. E aí você começa a gerar dados em todos os seus processos, né? Você vai vir a ter outros problemas, né? A dependência dos dados e o medo do cybercrime, do ransomware, dos sequestros de dados, os silos de dados, não tem o dado de marketing que não conversa com os dados do financeiro, enfim, você vai vir a ter outros dilemas, mas essa digitalização de vários processos e a geração de dados, isso dá um ativo, né, para o dealer propriamente, que é muito rico, que é o que a gente vê a indústria indo atrás hoje, que são os dados dos consumidores. Além do dealer ter não só os dealers, qualquer empresa, digitalizando mais a operação, você começa a ter dados que podem te render insights, né? Que podem te dar, óbvio, vão te dar uma visibilidade maior sobre a sua operação, portanto, você pode ter um pouco mais de eficácia na sua tomada de decisão, né, para que você tenha maior vantagem competitiva, um desempenho melhor, mas também quando você começa a ter conjuntos maiores de dados, você começa a ter aí uma memória corporativa maior, mais robusta, e de certa forma o que está se comoditizando, vamos dizer, de certa forma, é a inteligência artificial no nosso setor. Então, hoje você leva os seus dados para a nuvem da Amazon, do Google, da Oracle, da Microsoft, e você pluga, você cognifica a tua empresa, porque não é mais sobre o dealer ou a montadora ou qualquer outra empresa desenvolver aquela inteligência artificial, mas é ela ter uma robustez de dados, que significa que a maior parte dos processos estão digitalizados, e obviamente também passa por você ter qualidade nesses dados no input, uma maturidade de dados,
né? Para que você plugue esses dados numa inteligência artificial dessa e ela te gere vários insights ali, vários apontamentos. Então isso está acontecendo. E quando a gente fala do dealer especificamente, ele tem um dado que é um dado muito rico para a indústria hoje, que é o dado do consumidor final. A gente viu, falando do Catena, o dado da cadeia de suprimento. Mas o dealer, ele é o proprietário, dada essa dinâmica que a gente falou, da marca do dealer ser mais forte muitas vezes que a da montadora naquela região. Ele é o proprietário do dado do Cauê que comprou um seminovo lá numa BMW, tá? E, enfim, e do Galante que comprou uma BMW lá, estava escolhendo aqui, mas esses caras que são, de certa forma, eles têm o proprietário dos nossos dados, óbvio, somos nós, mas a gente escolheu fazer a gente escolheu estabelecer uma relação com aquele dealer, portanto, nossos dados estão ali, né? Hoje com aspectos regulatórios, né? E todos os aspectos pertinentes à privacidade também. Isso leva a gente para um outro ponto que eu ia colocar para você, que é um texto que você também escreveu em 22 e que vem sendo amplamente discutido no segmento, que é o movimento de outras indústrias em busca do dado do consumidor. Não só da desintermediação da cadeia, mas do dado do consumidor, que é o D2C, o Direct to Consumer, né? Ou que a gente fala no setor automotivo de o novo modelo de negócio que pode vir a acontecer efetivamente, que seriam as agências de veículos. Você escreveu um texto que você teve um bate-papo, salvo engano, com o CEO da Volvo, né? Isso, e você falou do movimento da Stellantis lá na Europa, aquele descredenciamento das concessionários. Junho de 2023, dos concessionários, né? Você, especificamente isso, posto tudo isso que a gente conversou, e olha que eu sou prolixo, hein, cara? Posto todos esses ingredientes que eu trouxe aí para a tua reflexão agora, o que você pensa? Você acha que isso é possível? Porque a gente vê o mercado americano, dimensões continentais, como você gosta de dizer, que é o eu sou você amanhã, né? Maiores, você precisa talvez de uma rede maior de distribuição para algumas marcas que são mainstream, que tem volume, né? Você, para capilarizar, você precisa de uma estrutura de distribuição, que é o que a gente vê talvez no mercado americano, diferente do mercado europeu. Você acha que a gente está mais para mercado americano ou europeu, no seguinte, quando a pauta é esse agência de veículos, o D2C? Você acha que esse D2C chega no Brasil? Se ele chega, como ele chega? Qual que é o seu cenário, assim? Qual que é a sua projeção? Qual que é a sua futurologia, Galante, nesse tema? Então, você fez várias perguntas, eu já esqueci mais da metade, mas é o que eu consegui lembrar, eu vou te respondendo. O Brasil vai virar agência? Sim e não. Tá? É aquele assim, o lado bom de você fazer previsão é que você pode chutar qualquer coisa. O exemplo da Volvo no Brasil, eles já são agências. Tá? Isso foi bom para o concessionário? Foi. A partir do momento que eu tenho alguém, no caso a montadora, que ela é 100% responsável pelo estoque e a distribuição dos veículos, eu tirei um custo violentíssimo, que é o custo de estoque dos meus produtos. Então, para o concessionário Volvo, assim, financeiramente, foi excelente, porque eu tirei um custo financeiro imenso. Do lado da montadora, ele foi mais assertivo, porque acontecia aqueles grandes problemas de produto. Eu queria uma XC60 verde lá na Pau de Ferros, ou melhor ainda, lá em Quixadá, no Ceará, que é do lado de Quixeramobim, assuntos aleatórios, e essa XC60 estava lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ou eu tendo o controle, eu consigo fazer a melhor gestão do meu estoque e eu vendo o carro. Porque se eu não tenho o carro à disposição, até o carro vir da Europa demorar 90 dias, esse cliente não quer mais a Volvo XC90, eu vou pegar a BMW igual do Cauê. Então você acaba fazendo o quê? Você dá uma maior agilidade para a montadora atender todas as vendas, porque o estoque está num só. Eu posso falar assim, por mais que eu tenha o produto, ele não está disponível no seu estado. Logo eu não vou vender. Então isso você tem. Então fala assim, já existe o conceito de agência. Vai ser uma tendência do futuro no Brasil? Não. Eu tenho uma lei, que é a lei 6729, que proíbe. Eu tenho que fazer um acordo, uma convenção entre concessionários e Volvo. Por que na Volvo deu certo? Porque é a Volvo e meia dúzia de gatos pingados, entre aspas, são 20 concessionários. É mais fácil eu ter uma coesão, chegar num consenso,
do que de repente eu pegar uma Volkswagen com no mínimo 300 pessoas para eu ter um consenso, para evitar a demanda judicial. Então, de repente, você fala o que eu falo, de repente uma Audi pode virar agência? Sim. Uma BMW? Sim. Porque são redes pequenas. É mais fácil eu chegar num acordo do que, de repente, numa Volkswagen, numa Fiat, numa GM. Então, a gente vai ver, de repente, com um conceito híbrido. E aí, você volta naquela questão de foi bom para o concessionário, mas talvez possa no futuro ser ruim. A partir do momento que a venda passa a ser toda da montadora, toda a informação desse cliente não é mais do concessionário, é da montadora. E aí eu posso trabalhar melhor essas informações do jeito que eu, montadora, quiser, sem a ingerência do concessionário. Então, de repente, o concessionário pode estar abrindo mão de um ativo, que são os dados deles, que podem, em algum momento, valer alguma coisa, como também não. Então, ele está fazendo uma abertura de uma informação aqui agora. O que esses dados? É meu. Porque quando eu vendo um carro na minha concessionária, o dado é meu. Quando eu tenho algum outro processo que eu que fiz concessionário, essa informação é minha. Eu consigo colocar num sistema, num BI, para gerar uma inteligência de mercado, para poder fazer as melhores análises, correlações para o meu mercado. A partir do momento que eu virei agência, eu terceirizei isso para uma terceira pessoa que faz as montadoras. Tá? Então, no momento, eu acho que a agência vai acontecer com marcas específicas, as marcas de volumes não, porque é muita confusão. Eu acho que essa questão de dados realmente é uma tendência futura. O concessionário que consegue trabalhar, fazer uma sinergia de novos para ele vir aqui para usados, para ele trabalhar o pós-venda. A gente viu isso muito ano passado, quando a gente foi nos Estados Unidos, que vários concessionários, e eu estou falando aqui desde concessionário Ford até concessionário Mercedes-Benz que a gente visitou, o que eles faziam? Ele pegava todo os dados deles, porque também se 2021 faltou carro no Brasil, também faltou nos Estados Unidos, o que ele fazia? Ele pegava os dados que ele tinha, ligava para todos os clientes, vem cá que eu estou te comprando o teu carro usado. Era uma maneira de captar carro, porque ele tem toda a informação do carro do cara ali. Vem cá, estou te pagando isso e tudo mais. Trazer esse cara para a oficina mais fácil, para vender mais serviços. O cara que vem na oficina, eu já tinha toda uma inteligência de mercado, eu falei assim, pô, esse cara aqui, ó, ele está com um carro X, que já faz 3 anos, o carro dele, a gente já fez a manutenção, acho que vale Y, vai lá falar que paga tanto no carro dele e manda ele me fazer o test drive num outro carro. Se você tem uma inteligência com as informações, essa informação é sua concessionária. Basicamente, você tem que fazer um desenvolvimento, toda uma dinâmica, mas você consegue fazer esse cliente flutuar em todos os departamentos e rentabilizar todos. Então você pode, ele foi o que? O cliente de carro novo, mas eu posso jogar ele já para melhor ele para peças na oficina. Eu posso fazer uma captação de usados para depois voltar aqui para o novo, desde que você trabalhe com esse cliente e saiba trabalhar. Não basta eu ter o dado simplesmente ali que nem aqui a planta, né? Você não pode fazer assim, o dado é a planta, né? Vai, mexe, faz alguma coisa. Ela não vai fazer. Você tem que fazer jogar algum esforço nela para tirar alguma coisa de produtivo. O pessoal fala que o dado é o novo petróleo, já há algum tempo, é clichê, né? E é igual, acho que é novo petróleo, mas se eu não refinar, eu não vou fazer ele com gasolina nem diesel. Ele vai continuar sendo petróleo e não serve para nada. É exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, que você falou da planta, eu já pensei na hora. Eu falei, cara, tudo bem, igual petróleo. Se você só estiver sentado em cima, não tem valor nenhum. Assim, não é que não tem valor nenhum, mas tem quando você queima, não é isso? E aí... E outra, tem um outro pensador que ele fala que ele tem valor também até ser queimado. Então, legal, você viu isso no NADA no ano passado, é isso? A gente vai no NGA já há 15 anos, né? Ixi, mas você já tem história lá, já deve ter visto em alguns. Já é aquela coisa triste, né? Que quando você começa a falar, né? O congresso do NDA está no 102º ano, né? Aí você faz aquela conta de economista, fala assim, caramba, mas já participei quase de 20% dos NDAs, eu tô ficando velho, né? Mas então a gente viu, mas isso a gente foi visitar a concessionária, a gente visitou uma concessionária Ford, uma Mercedes-Benz, para fazer esse benchmarking, né? Isso que foi interessante, né? O cara, ele queria captar carro que não tinha, ele já tinha todo o cliente deles, vem cá, tô comprando carro. Ou já a oficina dele já funcionava, falou assim, ó, tá vindo fulano de tal com tal carro,
tá assim, já faz análise de score e já manda o vendedor ir lá para fazer a venda enquanto fica esperando na recepção técnica. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Né? Dá. Dá para fazer muita coisa. Porque, na verdade, qual que é a questão de gestão de dados, né? É muito mais barato e efetivo você trabalhar com um dado, ou seja, com seus clientes que está dentro de casa, do que você correr atrás de um novo cliente. Então, se ele já comprou uma coisa com você fala assim, cara, você tem que ficar comigo pro resto da sua vida. Sim. E se você tem a informação dele, você consegue dar sempre as melhores opções para ele nunca procurar o vizinho ou outra marca para fazer isso. Claro, claro. Assim, fazendo um paralelo em tecnologia, no segmento de tecnologia, a gente faz muito, tem uma métrica, a gente estava conversando um pouco sobre ela, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, assim, se você se tem um cliente que já está no teu database e você já vendeu para ele, quer dizer, você já amortizou os custos que você teve para atrair ele, né? Você pegar todos aquelas despesas, na verdade, que você teve para atrair esse cara, dividir pela quantidade de marketing, de vendas e dividir pela quantidade de clientes que você teve no ano, você tem lá o teu CAC. E quando você trabalha isso bem, também no setor automotivo, não seria diferente, né? Quer dizer, você pode trazer esse cara para peça, você pode trazer esse cara para serviço, você pode trazer esse cara para comprar o veículo dele, para vender um novo veículo para ele. Essas bases, elas bem trabalhadas, têm um potencial gigantesco. É o que a gente só está falando da base de clientes, né? Porque eu tava vendo alguns movimentos que acontecem na Europa e o pessoal lá está usando muito RPA, que a gente fala que é automação, né, de processo ali, e inteligência artificial para os processos de F&I. Então, para você fazer com que o valor chegue dentro do dealer mais rápido, que tem uma porrada de step manual, né, em F&I, e também para você usar a inteligência artificial aí sim para predição, para scoring, para uma série de fatores que estão alavancando o F&I lá. E isso vai ao encontro de um outro tema aqui que eu queria explorar contigo. Eu sei que você também gosta bastante de tecnologia. Quer dizer, já falando dessas duas coisas, a gente está vendo um movimento na Europa, então, de algumas agências, né? E aí você vê que as agências, os concessionários, estão se reinventando como agência. Então, você vê o cara tirando muito mais, talvez, no F&I, por meio da tecnologia. Quando você olha para a tecnologia, Galante, aí não do lado da oferta, da demanda, perdão, que é quando a gente abriu essa nossa conversa sobre 2023 e adiante, mas quando você olha ela do lado da oferta, né? Especificamente dos dealers, vamos pegar aqui dessa parte da cadeia produtiva aqui, né? Efetivamente na cadeia de distribuição. O que você vê para o futuro em nível de adoção de tecnologia, para servir a qual finalidade, né? Eu sei que você endereça várias dores, né, dos dealers por meio das associações ou dos próprios grupos. O que você vê, lembrando dessas dores e de todo esse seu conhecimento também sobre tecnologia que você gosta, o que você vê que os dealers estão usando, poderiam usar, o que você vê como tendência? Eu acho que ainda tem muito espaço, mas o processo evoluiu muito. Novamente, aquele assim, o lado bom da pandemia, um que foi muito legal, que de repente a Renault tem, eu consigo fazer o agendamento no site da Renault, que me joga direto no portal do dealer, o agendamento do pós-venda, tá? E eu faço o agendamento do meu carro. Se tá ligado ao meu DMS, ele já entra automaticamente na minha agenda. Então, é um processo totalmente online que você acaba fazendo. Alguns consumidores fizeram um chatbot para conversar com ele também, que já faz todo o agendamento. Então, dores neurálgicas, dores graves do setor, geralmente é o agendamento do pós-venda. Então, acho que tem muita ferramenta que você faz otimizar o seu tempo e evitar que o seu mecânico produtivo fique parado. Então, você tem várias ferramentas para agendamento, de conversar com o cliente, lembrar o cliente. Você tem uma infinidade. O que mais a gente vê é realmente eles estão usando. A gente percebe que durante a pandemia, por isso que eu faço lá do mundo da pandemia, quando a gente ficou fechado mesmo 2, 3 meses, fala assim, cara, mas as contas continuam vindo 2, 3 meses, o que eu faço, né? Então todo mundo começou a se modernizar, a digitalizar seus processos, todos os processos, né? Então esse foi um lado positivo. Eu consegui fazer mais
com as mesmas coisas ou menos, né? A mesma coisa. Eu compro um iPhone, né? Mas você deu um iPhone pro meu pai. O que seu pai faz com o iPhone? Ele só liga para mim, né? Então você gastou, sei lá, 10 mil reais num iPhone para ele ligar para mim. Enquanto você tem um caminhão de funcionalidades que você acaba utilizando. A mesma coisa assim, as câmeras que estão aqui filmando a gente. Você tem uma infinidade, se você não utilizar todas as opções, você está colocou dinheiro demais no investimento de menos. O que a gente percebe é que os deles estão cada vez mais indo para o digital. E aconteceu mais quando teve esse choque, né? A gente precisa sempre ter um choque para ter uma disruptura e falar assim, cara, a venda é digital, os processos digital, a minha venda é digital, vamos trabalhar em linha, vamos fazer agendamento digital, vamos fazer avaliação digital, vamos ter maquinário para fazer N fatores, ainda mais ainda na oficina para ir. Então, acho que essa questão da digitalização de processos, vários concessionários que a gente trabalha aqui já trabalha em produção em linha, que eu acho isso extremamente válido, né? Que eu já falei. Eu começo a falar aqui com o Cauê, eu já faço diversos fatores dentro dos meus API, do meu sistema. Eu falo assim, olha, ele já tem o score aprovado em X bancos com a taxa de Y. Eu tenho aqui as minhas seguradoras, já deram uma pré-avaliação no perfil dele, já me deram um seguro. Então, já incluí todo o meu F&I na venda. Então, quando ele vier na revenda ver o carro, eu falo assim, você vem ver o carro, vamos fazer o test drive. E, paralelamente, quando você sentar na mesa do vendedor, eu já te trago a informação, olha, você pode escolher, a gente tem um banco ABC, D para você escolher se você não tiver banco. Olha, já vi aqui a questão de seguro para você também, que já está pré-aprovado, que a gente consegue ver alguma coisa. E eles fatores. Logicamente que no final você faz aquele desconto do gerente, né, para dar uma facilidade. Mas essas ferramentas já vieram e estão vindo mais. Não é todo mundo que usa, né? Mas a tendência é cada vez mais, é aumentar a minha produtividade. É legal entender. Ou seja, a gente, em vários pontos da nossa conversa aqui hoje, de várias respostas que você trouxe, né, vários apontamentos, várias reflexões, se a gente for pegar, que a gente falou muito dos nossos pais, de certa forma, assim, de uma forma bem simplista e bem sucinta também, quer dizer, a oferta de tecnologia ao longo de toda a cadeia, desde a jornada de compra até a indústria, como ela está muito mais presente, ela vem sendo amplamente adotada, principalmente porque a demanda vem empurrando isso goela abaixo, que é o lado de transformação digital que o pessoal não conta na exame, né? Porque exatamente como você falou, se movimentam as empresas, as pessoas costumam se movimentar mais pela dor, né? E Sim. Infelizmente, dada a dor da crise sanitária, da pandemia que a gente passou, vou falar no contexto econômico, né? Porque o contexto social é talvez indiscutível, inenarrável, mas do contexto econômico teve aquela dor de todo mundo, poxa, tá bom, e como é que eu vou fazer para ficar vivo, né? Eu preciso não só vender, mas eu preciso operacionalizar a empresa, e como é que eu faço isso de forma remota? Você vê que isso realmente causou um ponto de ruptura. Eu acho que alguns outros pontos, não de ruptura, mas de um pouco forceps, que vem, obviamente, sempre sendo causado pelos consumidores, porque se a gente parar para pensar, eu costumo falar muito isso, exaustivamente. As ofertas que a gente tem de tecnologia, elas mudaram a forma como a gente se comunica e se relaciona, né? Vamos pegar um relacionamento muito mais intimista com um relacionamento corporativo, um relacionamento amoroso. Até para isso tem ferramenta hoje. Uhum. Se para isso tem, é óbvio que coisas que nossos pais, longe de viver, né? Quer dizer, então eles demandavam a informação daquele jeito. Eles iam no ponto de venda porque não tinha, eles se relacionavam de forma física ou pelo telefone, pelos canais que ele tinha. E a hora que você vê essa oferta voltando para cá, óbvio que as pessoas elas têm aquela expectativa de que o dealer propriamente dito tem que atender, tem que fazer frente, a indústria automotiva tem que fazer frente a essas novas ferramentas. Em todo o mix de marketing, na perspectiva estratégica, não só na tática, né, na cadeia de valor, na estrutura, né, nos processos ali da empresa, no engajamento com o cliente, isso vem sendo amplamente, assim, isso vem acontecendo de forma drástica, né, de forma impactante e pontuada ali com muito mais
de forma muito mais acentuada pós-pandemia. Né? Uma reflexão aqui também, não uma pergunta. Encerrando esse tópico sobre tecnologia e entrando num outro M&A, cara. O mercado, hoje, posso dizer que ele está comprador. Já está tirando o pé. Tá. Aquele assim, é que nem bolsa de valores. Como eu falo assim, bolsa de valores é maravilhoso qualquer investidor. É só você saber o horário certo de entrar e o horário certo de sair. Fácil, né? Então, é só saber na hora que entrar e sair, você ganha dinheiro pra caramba. Você acha que continua comprador? Quer dizer, já não está, né? Mas esse processo de consolidação. Processo de consolidação, né? Antigamente, todo mundo segurava, eu tenho concessionária. Agora, eu falo assim, eu tô vendo a minha concessionária. A gente brinca que falei várias vezes que qualquer ramo da autonomia é como se fosse um organismo vivo, e realmente é só você usar um pouco de racionalidade. E o do concessionário eu falo que assim, aqui é como se fosse uma evolução de Darwin, né? Que, assim, onde os mais fortes sobrevivem. Por quê? Porque eu tenho uma pressão violenta, seja do Estado me cobrando milhões de atribuições na parte de impostos, folha e tudo mais, seja do meu fornecedor, a montadora, me cobrando uma série de fatores, e eu ainda tenho que dar dinheiro e rentabilidade. Então eu tenho muita pressão vindo em cima de mim para eu ainda ganhar dinheiro. Então, se eu for um concessionário pequeno, eu falo assim, você me desculpa, você está fadado a morrer no curto prazo, tá? Essa é a tendência. Aí o que acontece? Eu preciso ganhar corpo, que é a evolução dos dados, onde o mais forte sobrevive, né? Então, se eu sou um concessionário pequeno, ou eu saio ou eu escalono. Eu vou virar um pequeno grupo 2, 3 para ganhar sinergia, diluir custos e poder me rentabilizar. E essa vai ser a tendência. Então, a gente volta, por que a Simpar veio? Porque, ela diluiu custos. Ela fez jogadas contábeis, tudo legal sempre para gerar despesa, aumentar a rentabilidade, isso é perfeito. E os grupos estão vindo, a gente começa a conversar, não era como antigamente, tanto na época dos meus pais, dos nossos pais, mas é o fato que a gente perceber as mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia, a gente não percebe. Existia milhões de concessionários e o pessoal foi fechando, não existe mais aquele concessionário de uma lojinha. Hoje quase todo mundo, se você parar para refletir, fala assim, fale-me, pense-me em 2 concessionários, só tem uma loja. Eu não consigo, e olha que são 20 anos de setor, né? Encontrar um concessionário que é monomarca, também é difícil, você para pensar. Então não existe mais aquele concessionário monomarca, eu só vou vender Volkswagen, ou eu só vou vender Fiat, ou eu só vou vender GM. Ele fala assim, não, eu vou representar todas as marcas que me queiram. Ponto. Eu não vou só ter um ponto de venda, eu tenho que diluir. Por quê? Porque eu tenho um contador para uma loja, ou para 2 lojas, ou para 3 lojas, o custo é o mesmo. Eu manter um RH para uma loja, 2 lojas, 3 meses, é o mesmo. Então eu tenho que começar a diluir. Eu começo a fazer aquisições de peças, químicos para oficina, negociar melhor com o banco FNA, se eu tiver um volume. Então a tendência para você poder sobreviver é crescer. E como é que você cresce? Ou você compra, ou você é comprado. Tá? Então eu acho que o mercado está comprador, ele estava no passado, acho que a gente vai ter agora um processo de Darwin. Fala assim, cara, eu preciso comprar para eu poder sobreviver. Eu preciso que alguém me compre para eu não quebrar. É diferente do antes, tinha gente querendo comprar e ninguém queria vender, porque assim, olha quanto dinheiro eu estou ganhando e eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? Tanto que a gente brinca assim, você não perdeu o time, né? Você não é mais aquela Coca-Cola, né? Você ainda está no deserto e você é uma tubaína, mas é uma tubaína, não é mais Coca-Cola. Para a gente encerrar, cara, a discussão, sim, deste episódio, né? Com certeza pode ser que a gente venha a ter outros adiante, né? Se fechar mais um ano, já vai ter mais uma porrada de matéria. Qual é a sua projeção em relação a vendas e em relação a preço? Em relação a preço, 23, tá? Aí a gente pode guardar. A gente chegou num platô, quando a gente está falando de 0, vai se estabilizar. O que você enxerga? E o que você enxerga para o outro lado de vendas? Você acha que os mesmos volumes? A gente vai recobrar? Preço de carro ele vai continuar subindo, isso é inerente. O que a gente vai começar a ver por parte das montadoras é bônus, tá?
uma coisa mais, eu aumento e dou um desconto, essa é a dinâmica, né? Então o preço ele vai continuar subindo. Basta ver que no começo desse ano a gente vai ter umas pauladas violentas do índice inflacionário agora nesse primeiro trimestre, então vai subir o preço do carro. Se o carro começar a ficar estocado, você pode ter certeza que montadora e concessionários vão começar a vir com bônus, os bônus incondicionais aos clientes, aí vai vir 3, 4 mil reais de bônus para alavancar as vendas. Quando você fala volume de vendas, eu não vou chutar um número porque eu errei ano passado, né, e eu vou dar explicações. Né. O crédito a gente acha que não vai melhorar. A gente não acha que a renda média do brasileiro vai melhorar. A inflação vai continuar na pegada que está. E o ponto principal, eu não faço a mínima ideia de como vai ser a dinâmica das locadoras nesse ano. O quanto eles vão comprar ou não. Foi o que eu te falei, eles são 20%. Se eles decidirem, vou comprar 100 mil carros, é 100 mil carros, logo o mercado vai cair. Se eu vou dobrar meu volume de venda de 400 para 800 mil carros, vai ser um ano mágico para a indústria automotiva. Então, o que acontece? Existe um fator externo, que são 3 empresas, que falam o seguinte, eu vou comprar. Logicamente, como todas são de capitais abertas, provavelmente elas vão divulgar volumes de compra e tudo mais, um gás. Quando eles sinalizarem alguma coisa, eu volto e te volto com esse número. Mas é aquele assim, qualquer coisa que chutar, por mais que eu sei que Mandiná morreu, eu posso pegar aqui minha bola de cristal, é chute, porque na verdade assim, eu acho que o principal para a indústria é tentar entender o que as locadoras vão fazer. Porque elas ganharam força e eles viraram um player que fala assim, é o que vai delimitar ou não o sucesso do setor. Primeiro semestre do ano passado, até mais ou menos agosto, todo mundo, o mercado vai cair 2 dígitos. Por quê? Porque essa era a tendência. Até que nos últimos 5, 6 meses do ano passado, vieram as locadoras e transformaram quase num 0 a 0. Então, o fator que foi as locadoras internas que salvaram a indústria, não o setor dos concessionários, mas a indústria foi salva por elas. Uhum. Aí a pergunta é, qual que vai ser o papel das locadoras? Se você me responder isso, eu te respondo quanto você acha que vai crescer. Não. A ideia não era nem a gente trazer para esse assim, não pretendia que a gente trabalhasse com um tipo de apontamento em relação a números, assim, sei lá, volume mesmo, nesse sentido, exatamente o que você falou, Galante, porque, bom, já está muito bem explanado, quer dizer, você não vê perspectiva de crescimento da pessoa física, de uma retomada, então a gente vai depender das assim, locadoras. Depende da locadora, é que assim, a gente tem um novo governo que acabou de começar, né? Então tem aquela, como todo lugar, né? Você tem os 100 dias de calmaria, né? Que é os 100 dias que você traça o seu planejamento, né? Então, independente do quem ganhou foi A, quem perdeu foi B, a gente não sabe até o momento qual que é a diretriz, o que você vai fazer. Então, não é nem bola de cristal. Vou estar dando mais ou menos uma, tipo assim, o Roberto Baggio na Copa de 94, na final da Copa do Mundo. Vou dar um chute absurdo para cima. A gente vai ter que, em relação ao preço, que eu quis também trazer, você vê espaço para que ele vai continuar, né, mas você vê espaço para essas pauladas, vamos dizer assim, né, muito para essas para margens significativas de incremento? Então, eu acho que o preço continua aumentando, tá? O que vai acontecer, o preço aumentando e paralelamente eu vou ter os bônus. Isso é o que vai acontecer, tá? E aí, bônus é aquela questão, montadora raramente fala assim, errei no preço, vou reduzir. Ela prefere dar bônus do que admitir que errou. Sim. Então, eu já vi isso num passado não tão distante, montadora dando quase 17 mil reais de bônus. Então, eu compro o carro e tá aqui, um bônus de 17 mil reais. Não existe bônus de 17 mil reais. Existe erro grosso de 17 mil reais. Mas ela dava um bônus. E ela vai continuar majorando o preço dela. Por quê? Porque tem commodity, etc. Tudo mais. Aí tem toda uma questão tributária, que por isso que ela vai continuar majorando o preço e pontualmente ela vai dando bonificação. Porque não deixa de ser uma forma de eu, montadora, não tirar o dinheiro do meu bolso para dar o desconto ao cliente.
é uma forma de eu, montador, obrigar o concessionário a tirar do bolso dele para o cliente vender. É uma questão só, estou socializando o meu prejuízo com você. Sim, eu acho coisas, assim, a precificação mudar numa curva muito acentuada, então vai depender também muito da cadeia de suprimento, que a gente tem visto é que há uma previsão, né, quando a gente fala de semicondutor, de estabilidade, voltar aos patamares anteriores, eu acho que estabilidade. Então, mas a questão, 2024, a questão dos componentes ou de peças não é uma coisa, sinceramente, não me tira o sono, tá? Por quê? Você fala o seguinte, a gente talvez tenha uma demanda crescida, talvez sim. A questão de demanda de semicondutores é finita? É. Mas se você levar em consideração que uma Europa está em recessão e a grande dúvida da Europa é quando sairemos da recessão, então eu tenho quase que certeza que a venda de veículos na Europa ela vai cair. A partir do momento que eu vou vender menos carros na Europa, logo vai sobrar mais semicondutores na cadeia de suprimento e ela vai redistribuir os outros mercados. Então, aquilo que existia em 2021, nossa, não tem os semicondutores, não vai ser a dinâmica desse 2023. Por quê? Porque eu tenho uma Europa aqui que é um mercado pujante em recessão. Então, ele só vai ser a questão para onde que eu vou, para onde vai ser semicondutores. Remanejar os suprimentos, né? Que acho que foi um ponto que a Stellantis endereçou bem, né? Durante esse tempo que a gente teve semicondutor. Sim. Esse problema de semicondutor. E, cara, aí já me surgiu uma última aqui, então, que é o seguinte, o que a gente vê no setor automotivo, as montadoras, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Elas trabalham com sell-in. Outros mercados, a indústria olha muito para o sell-out, né? E o que acontece? Elas trabalham intensivamente com o sell-in. Não sei até que ponto elas olham para o sell-out. Também por isso não vou dizer. Mas, cara, faltava produto. O dealer cobrava. Na sua percepção, será que agora elas vão dizer assim para os dealers, olha, você estava me pedindo produto, eu estava sem, a bola estava comigo. Bom, agora eu estabilizei, a bola está com você. Vou querer recobrar aquele volume que não aconteceu? Você acha possível? Não, eu não acho possível, eu acho extremamente factível. A montadora falou o seguinte, você se comprometeu comigo a, sei lá, comprar 100 carros mês, eu estou te empurrando 100 carros mês, tá? E aí entra aquela questão que eu falei, que a 2023 não vai ser 2022 nem 2021. Porque aquilo que eu não tive em 2021, que era custo financeiro de manutenção de estoque, teoricamente eu vou passar a ter. Porque ela vai te obrigar, assim, cara, você fechou um acordo verbal, a gente assinou um acordo de objetivo de venda, você tem que cumprir. Então eu vou te empurrar cá, sim. Na verdade, a montadora, talvez 2023, vai voltar a ser montadora, nada demais, né? Aquele 2020, 21, 22, que foi aquele o oásis no meio do deserto, acabou. O que a gente imagina? Montadora, serei montadora. Então vai, eu te burrar, fala assim, tô te mandando uma carreta aí porque eu sou teu amigo, mas eu não pedi, não, mas você não vai devolver mesmo? E vai te mandar. Eu aumentei tua linha de crédito, estou te mandando, faturando 2 carretas a mais. Coisa que a gente escutava no passado que a gente vai voltar a ouvir. Ou seja, para o dealer, como recado final, eficiência na gestão do caixa deve dar a tônica. Sempre. Gestão do caixa é do dia que você começou a virar concessionário até seu último dia, sempre gestão do caixa. Claro, e assim, você vai falar, putz, Cauê, mas é muito óbvio isso, né? Mas é que eu acho que com essa conjuntura toda que você colocou, com essas questões macroeconômicas vigentes, né, que estão em pauta, índice de confiança do consumidor, do empresário, juros altos, essa estabilização da cadeia de suprimento, estabilização não, mas talvez uma reorientação, né? E aí a gente vê o Brasil talvez produzindo de volta, e a indústria automotiva brasileira produzindo de volta. Haja vista outro ponto que você colocou, aquele delta que a gente tem entre o volume de veículos vendidos e a capacidade instalada que a gente tem aqui. Enfim, quando a gente combina todos os ingredientes, cara, se eu fosse dealer, eu ia estar olhando assim, muito para o meu caixa, principalmente para seminovos, né? Assim, o giro do seminovo, porque esse trade-in vai me ajudar a ter caixa, capital congelado, enfim, uma série de fatores. Então, ponto pacífico aqui, se é que eu posso dizer assim,
agora, mais do que nunca, porque você tem que, no começo, igual você falou, né? Do começo até o fim da tua jornada como dealer, se é que houver um final, você tem que ter eficiência na gestão de caixa, mas para este ano, né? Talvez isso seja ainda mais o que vai dar a tônica, Galante? Vai, porque entra uma questão do perfil do consumidor, e aqui eu estou falando de todos os consumidores, o perfil da pessoa. A gente é acomodado. Então a gente teve um 2020 bom, um 2021 bom, que na verdade, sendo bem real, a gente não vendia nada em 2021, a gente tomava pedido. Em 2022 a gente começou a suar a camisa no final do ano. A gente precisa que o nosso corpo fale assim, cara, a gente precisa voltar àquela pegada de 2019 que foi porrada. E é isso que vai acontecer, né? Então a gente ficou mal acostumado, porque a gente teve aí quase 3 anos bons, rentáveis, e agora vou ter um ano complicado, né? Como que eu desligo uma chave daquela maravilha que eu vivi para viver uma realidade de pressão de montadora em cima de mim, começando a mandar cartinha de não cumprimento de metas, ameaça de cancelamento? Essa vai ser a tônica do mercado. Então, assim, é uma questão de eu voltar a viver aquilo que eu vivia há 3, 4 anos atrás, e aquela tônica dos últimos 3 anos foi maravilhoso. Não é uma realidade. Deveria ser, mas não é. Fechado. Ótimo papo. A gente tem que fazer um só sobre assuntos aleatórios. Mas... com certeza. Mas por mim tá... Poxa, obrigado pelo MBA de alguns minutos aí. Acho que foi, com toda certeza, mais de 60, né? Depois o pessoal ali edita, tira um monte de besteira que eu falei e fica 10. Galante, muito obrigado pela participação e pelo bate-papo aí. Tá ótimo.